Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que nós paramos a vida corrida lá de fora e falamos de saúde. Eu sou a Fabiola, sou nutricionista, sou empresária, sou mãe. Tenho uma vida bem atarefada, mas decidi, num dado momento da minha vida, que eu ia falar sobre pausa e foi por isso que o programa surgiu. Hoje eu tô muito emocionada, porque eu decidi que a gente ia falar aqui sobre saúde espiritual, saúde da alma, por que que a gente tá aqui nesse planeta, qual o sentido da vida, gente? Não acaba aqui. E aí eu escolhi a dedo uma pessoa que eu acabei de conhecer na igreja em que eu frequento e que tem uma missão linda. Ele é um líder extraordinário, eu tenho seguido já o trabalho dele. Até vou comentar aqui, Felipe, já já eu te apresento que eu tive vontade de te chamar para o Pausa Saudável há muitos meses. Quando lá ali por maio, eu acho, tu subiu ao palco e falou dos Doutores da Graça, que são os grupos do BC Social. Ali eu já fiquei com aquela informação na minha cabeça. Eu disse: "Um dia eu ainda vou trabalhar com aquilo ali". Mas eu sentia que eu estava muito recente na igreja. E aí eu falei: "Não é a hora ainda". Mas olha só, os meses se passaram, isso ficou tão enraizado no meu coração que você está aqui agora. Então eu queria te agradecer, tendo que fazer um esforço para não emocionar, agradecer por você estar aqui e ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, né, uma boa tarde a todos e, na verdade, o prazer é meu, né, uma alegria, uma honra para mim poder vir aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, né, que para mim é um privilégio, uma honra, né. A honra a gente sabe que é sempre a honra e a glória é sempre para Deus, né, mas a gente se sente honrado e privilegiado, né, de ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. A gente fala muito aqui sobre alimentação, sobre treino, né, sobre boas relações, porque tudo isso é um ecossistema de saúde. Mas quando a gente negligencia o espiritual ou acha que a gente está no controle das nossas decisões, isso é um problema. Porque não importa a religião que você tenha, você tem que entender que tem algo muito mais precioso e maior que rege tudo. Nem que você só coloque os pés na grama e entenda que aquilo ali não foi criado pelo homem, foi criado por um ser superior. Mas hoje, especialmente, nós vamos sim falar sobre Jesus Cristo, porque ele transformou a minha vida, certamente transformou a vida do Felipe. A gente vai tentar colocar aqui para vocês alguns depoimentos, algumas experiências. Eu quero que você conte alguns cases do teu trabalho lá na igreja. Mas para nós nos conectarmos com o nosso entrevistado, eu queria saber quem é o Felipe. Vamos lá então, né, então me chamo Felipe, tenho 40 anos, eu trabalho no Banco do Brasil, sou bancário, já fazem em torno de 14 anos, quase 14 anos, né, e eu entrei para a igreja, na verdade igreja evangélica, quando eu era adolescente ainda, com 14 anos, né, e eu era na verdade, né, vamos dizer assim, o testemunho da minha conversão é até um pouco engraçado, porque eu não tinha amigos, né, na época eu era meio gordinho, né, e aí ela falou de, né, pausa saudável, né, então realmente, né, eu era meio gordinho e eu sofria muito bullying. Na época não se falava em bullying, mas sofria muito bullying. E eu não tinha amigos, o meu único amigo era o meu primo, e aí teve um dia que a minha mãe me convidou para ir num retiro, e eu fui nesse retiro. E as pessoas desse retiro, que era de uma igreja evangélica, me receberam de uma forma como nunca ninguém tinha me recebido fora a minha família. E eu me senti extremamente amado e valorizado naquele lugar, né. E aí a partir daquilo, a minha eu mesmo pedi para minha mãe para me levar nessa igreja. E aí eu comecei a frequentar, as pessoas me receberam de uma forma maravilhosa, extremamente amorosa e carinhosa, né, como ninguém tinha me recebido. E a partir daquilo, né, fui entendendo um pouco da palavra de Deus, né, eu era uma pessoa que eu não gostava de música, para ter uma ideia, e aí eu comecei a amar os louvores de tal forma que eu aprendi a tocar violão, tocar baixo, entrei pra banda da igreja na época, né, então hoje eu toco violão, tanto é que eu toco nas visitas dos hospitais, né, e aí fui construindo a meu relacionamento com Deus, né, de lá pra cá, já foram se passaram alguns anos, né, e enfim, então hoje eu me considero, né, um homem, um filho de Deus, essa é a minha identidade, né, eu tenho muito fixa isso, muito, convincente no meu coração de que eu sou um filho de Deus, e de que eu estou nessa terra para realmente ser um instrumento dele para abençoar pessoas. Esse é o propósito na qual eu estou aqui. E esse sentimento, assim, de servidão que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai trabalhando na igreja, e eu estava falando antes de começar a gravar. Eu também tenho uma experiência muito jovem na igreja, porque na igreja católica, que foi ao qual eu me formei como cristã, a gente tinha os encontros de jovens.
e a parte mais legal era ir servir. Não era estar lá participando das gincanas somente, mas a gente se mobilizar e ir para algum lugar e dar atenção para alguém. Aí eu lembro até que a gente arrecadava na rua sabonete, pasta de dente, a gente saía batendo nas portas para poder fazer doação. Então isso é o que os Doutores da Graça fazem, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o projeto. O que é os Doutores da Graça e como é que você serve essa população que está no hospital, que às vezes é esquecida, por mais que tenha um acompanhante às vezes, a gente sabe como é que funciona dentro do hospital, né. Então fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quer que eu comece a falar já desde como surgiu os Doutores da Graça? Como você Depois? preferir. É, tem as perguntas aqui de como surgiu, né, Tá, mas depois tu quer tu vamos mais pra pode frente. seguir como você achar melhor. Tá. Então hoje como é que a gente faz as visitas, né, nós temos 3 visitas fixas mensais em 3 hospitais aqui de Porto Alegre, que é o Hospital Presidente Vargas, é um hospital materno infantil, sempre no segundo sábado do mês a gente vai lá, no Hospital Ernesto Dornelles, que é a ala adulta, somente adulto, terceiro sábado do mês, e no Hospital Mãe de Deus, também ala adulta, somente adultos, no último sábado do mês, são visitas fixas mensais. E aí no que consiste o nosso trabalho, né, a gente vai nessas visitas todos os meses, e aí a gente já tem essas parcerias, né, e como é que funciona, né, quando a gente chega no hospital, a gente sempre bate na porta do quarto e pergunta se o paciente quer receber a visita. Normalmente ele quer, né, na maioria das vezes, né, salvo algumas exceções, na maioria das vezes eles querem. Nós entramos e já fazemos alguma brincadeira, alguma palhaçada, vamos dizer assim, uma zoeira, né, a gente tem alguns truques mágicas, assim, evangelísticas também, enfim. E aí a gente, né, já a pessoa daqui a pouco tá um pouco cabisbaixo, já começa a rir, já começa a dar risada e, sabe, a descontrai, a gente dá uma brincada aqui e ali e tal, né. E aí, lá pelas tantas, a gente, introduz a palavra de Deus. A gente chega e diz, né: "Olha, a gente sabe que, né, ninguém quer estar no hospital, né, é uma situação que, foge do nosso controle, mas eu quero lhe dizer, né, senhor, senhora, que o senhor não está sozinho, né, existe um Deus que cuida do senhor, que está sempre aqui, ele ele sabe que o senhor está passando por essa situação e ele está do seu lado, ele nunca lhe abandona, né. É um momento da sua vida que o senhor está passando por isso, mas o senhor tem que entender que daqui a pouquinho, né, vai passar, enfim, né. A gente geralmente não visita pacientes terminais, né, então por isso que a gente pode falar isso, né. Mas enfim, também tem que ter muita sabedoria para E isso é falar isso. passado pelo próprio hospital, né, os leitos que você É, pode exatamente. visitar, Sim, né. claro, claro, tudo autorizado pelo hospital, né, tudo e a gente sempre bate na porta perguntando se o paciente quer a visita, né. Às vezes o paciente está numa situação muito complicada, não quer a visita e tal, a gente respeita obviamente, né. Então a gente começa a introduzir a palavra de Deus, né, e no final, louvor também, né, a gente pega tem eu mesmo toco violão, tem outros irmãos que tocam violão, a gente toca, né, toca uma música, né, geralmente uma música cristã, mas às vezes também podemos tocar, né, às vezes as senhorinhas gostam muito de Roberto Carlos, né, "Quando eu estou aqui", né, então a gente canta também, enfim. E no final a gente pergunta, né, até eu mesmo faço uma brincadeira, né, como é que é? Dizem que um paracetamol e uma oração nunca fez mal para ninguém, né. O senhor aceita uma oração? Aí a pessoa: "Sim, sim", você já dá uma risada e, né, "Eu aceito", e tal, né. E aí a gente prontamente ora pela pessoa, né, pelo paciente, independente se é, né, uma homem, mulher, novo, velho, enfim. Então a gente, né, faz uma oração e a gente tem também uns folhetos, que é uma receita, como se fosse um receituário evangelístico. Aí nesse receituário tem o logo dos Doutores da Graça e diz ali, receita para o paciente: uma dose ao acordar, uma dose de oração, 2 doses da palavra de Deus, 3 doses de esperança, né. E embaixo tem o arroba ali dos Doutores da Graça, do Instagram e o arroba da igreja, né. Tem o site da igreja ali, né, daí a gente diz: "Ah, se o senhor quiser entrar ali, nos seguir e tal, seguir a igreja, pá-pá-pá", né, falamos um pouco disso, né. E, enfim, resumidamente, né, é isso que a gente faz em cada quarto de hospital que a gente cada quarto, né, do hospital que a gente entra. E claro que aí entra várias histórias e várias coisas que, né, a gente vai, Vai vários frutos, né. experienciando, né, é uma Exatamente. troca, às vezes a gente acha que tá ali para ajudar aquele irmão que está acamado, Hum, só que muitas vezes são eles que nos curam, né. Ir para um exatamente. lugar desse,
não sei se aconteceu já contigo, mas você pode até contar. Às vezes você tá num dia que não tá legal pra ir, e tu Hum. chega lá e volta renovado, né. Já aconteceu comigo, com certeza. E assim, os Doutores da Graça é um projeto brasileiro, como é que tudo começou? Quem foi o idealizador disso? Tem como a gente saber essa história? Com certeza. Na verdade, o fundador dos Doutores da Graça, infelizmente, ele não está mais entre nós, ele já veio a falecer. Era um amigo pessoal meu, né, um homem de Deus, grande homem de Deus. Ele era pastor na igreja do Mover, lá em Canoas. E e na época ele era um pastor missionário, né, um grande evangelista, e na época ele estava atuando como voluntário num grupo de doutor palhaço, mas que não era cristão, era simplesmente um grupo de doutor palhaço como tem vários por aí, né, que não vamos dizer assim, não colocam a religião, não linkam a religião junto. Só que como ele tinha essa veia missionária no coração dele, ele tinha uma necessidade de falar do amor de Jesus, em cada paciente que ele visitava. E aí o pessoal dessa que era uma ONG, né, dessa ONG, dos dou do de Doutor Palhaço, começou a vetar ele, disse assim: "Ah cara, aqui não se tu quiser falar de Jesus, não é aqui o lugar, tu não vai poder". E isso começou a bater o coração dele, ele: "Tá, vamos e tal", e o Espírito Santo começou a falar com ele, disse: "Não, não é para isso que eu te quero". Né, eu não quero que tu fique aqui, porque simplesmente é ali para alegrar as pessoas e não fazer, né, simplesmente algo que alegra as pessoas, não quero. Eu quero que tu vá lá e impacte as pessoas de uma forma eterna, de uma forma espiritual, que é isso que vai ecoar para a eternidade das pessoas, não simplesmente uma alegria momentânea, né. E isso ele sentiu muito forte no coração, e ele disse assim: "Eu vou criar um grupo", né, e ele falou com alguns amigos ali, 3 4 que aderiram à ideia, e eles formaram os Doutores da Graça, que é um grupo de doutor palhaço cristão com o viés evangelístico, de realmente falar do amor de Deus, né, levar a graça, levar a alegria, com certeza, mas o principal, levar o amor de Deus, a parte suprir essa parte espiritual de cada paciente. E a partir disso ele começou a fazer esse projeto, né, e aí começou a entrar mais pessoas, né, e aí outras igrejas começaram a ver e pediram para ele dar treinamento nessas igrejas para se criar grupos em outras igrejas, percorreu uma boa parte do estado, Santa Catarina, enfim, e hoje tem vários grupos Doutores da Graça em outras localidades. Eu sei que tem em Erechim, tinha em São Leopoldo, não sei se ainda tem também em Sombrio, Santa Catarina, né. Não sei exatamente agora onde, eu tô lembrando agora de cabeça, né, que faz muito tempo isso. Enfim, e eu era uma pessoa que eu não gostava de palhaço, né. É um negócio engraçado, né. Eu não gostava, né. E aí chegou um dia, a gente era amigo, e ele disse assim: "Ah, Poleto, seguinte cara, eu tô sem violeiro e eu precisaria que alguém tocasse violão pra mim. Tu te importa de ir lá no hospital comigo? Tu não precisa te fantasiar de palhaço, não precisa colocar nariz vermelho". Eu digo: "Não, cara, se não precisar fazer nada disso, só pra tocar, não tem problema. Vai ser um prazer te ajudar, né". Eu disse: "Não, beleza". E eu comecei a ir, né. Comecei a ir não, fui uma vez, e aí achei bacana, assim, né, engraçado, Dinâmica, a né, assim. dinâmica, comecei, né, assim, vamos dizer assim, foi engraçado, né. Acabei, me divertindo, né, junto. E aí, tá, beleza, passou acho que 1 ou 2 semanas, ele me convidou de novo: "Ah, cara, estamos sem violeiro ainda, tem como tu quebrar esse galho pra nós?". E eu digo: "Não, pode ser". Aí eu fui na segunda vez, gostei mais ainda, né, porque daí eu comecei a ver: "Pô, os caras estão se divertindo e falando de Jesus ao mesmo tempo", né, "Pô, um negócio bacana isso aí", né, e aí eu: "Ah, gostei também", tá. Aí na terceira, mesma coisa: "Ó, cara, vamos". Aí, lá pela terceira, quarta vez, eu disse assim: "Cara, quem sabe tu não tem um nariz sobrando aí, um nariz de palhaço sobrando, não tem como tu me maquiar?". "Claro, cara, vai ser um prazer, não sei o quê". "Tá, então pode colocar aí, vamos fazer um teste". E aí me colocaram o nariz, maquiaram, e aí eu fui, e aí eu me diverti mais ainda, porque daí eu também entrei na brincadeira, nas palhaçada e também falava de Jesus. Bah, aí foi. Aí, né, aí desbloqueou, né, e aí eu comecei e nesse processo eu comecei a me apaixonar por esse trabalho. E aí passou em torno acho que de 1 ano e pouquinho, e Deus me trouxe para a igreja Brasa Church, na qual eu frequento hoje. Só que o pastor dessa igreja lá de Canoas, ele tinha uma regra, né, uma regra dele, que quem não estivesse participando da igreja local não poderia participar dos Doutores da Graça de lá.
E quando eu saí de lá, eu fiquei muito triste, muito chateado, porque eu não queria ter saído, né, não queria ter saído dos Doutores da Graça. A igreja sim, porque eu estava sentindo um chamado de Deus para vir para cá, mas os Doutores da Graça eu não queria sair, né. E o pastor Noy, que é o líder dos Doutores da Graça, não o pastor principal da igreja, mas o líder dos Doutores da Graça, ele me disse: "Cara, tu é um amigo pessoal meu, eu não gostaria de te tirar, mas daqui a pouco Deus tem um plano para tua vida lá na Brasa Church, né, daqui a pouco lá com os Doutores da Graça". E eu digo assim, aí eu: "Tá, cara, mas eu quero continuar", nem dei bola, né. "É, eu quero continuar, não sei o quê". "Tá, pois é, não sei o quê, tá". Aí fiquei chateado, triste e vim pra Brasa, né. Na época era a Brasa ali da Carlos Barbosa. Enfim, resumindo, quando a Brasa Church se desvinculou da Igreja Brasa, que hoje ela é uma igreja independente, se criou um setor, um ministério que se chama BC Social, BC de Brasa Church Social, que englobaria todos os projetos sociais que a igreja estaria abraçando. E alguém me falou, me lembro que na época uma amiga me disse: "Ah, Felipe, por que que tu não vai lá e fala dos Doutores da Graça? Daqui a pouco eles gostam da ideia". E eu: "Tá, bacana, bacana, é verdade, vou fazer isso". E aí na época eu Isso fui, foi há quanto tempo atrás? foi em 2021, então fazem Já. 4 anos, Aham. 4 anos. Início de 2021 por aí. É, vai pra 5 anos já. E aí eu cheguei e falei para o líder na época, era o Renan, me lembro até hoje, e falei pra ele: "Bah, cara, é o seguinte, né", expliquei toda a história, participar dos Doutores da Graça lá em Canoas e tal. E ele assim: "Cara, fantástica ideia, vamos colocar em prática aqui na igreja". Eu digo: "Bah, que legal, meu, que bacana que tu gostou". "Não, show". E aí eu disse pra ele assim: "Cara, só tem que ver um líder aí, né, porque", né, e ele olhou pra mim e disse assim: "Cara, tu vai liderar". Eu disse assim: "Não, meu, mas eu era um mero participante, eu não tenho ideia de como liderar, né, não, eu só participava ali, não tenho muita experiência e tal". Ele assim: "Cara, tu é o cara mais experiente aqui da nossa igreja". Não, e olha só, Deus tinha um propósito para ti Tinha. e precisou acontecer tudo isso para você estar Exatamente. onde você está agora. Exatamente. E ele simplesmente disse assim: "Cara, lidera e eu tô contigo, vamos". E aí eu: "Amém", né, se é isso que Deus tem pra mim, glória a Deus, né. E aí a gente já começou a divulgar, fizemos ali né, e aí as pessoas começaram a aderir, né, começaram a entrar ali no grupo. Aí na época nós não tínhamos ainda vamos dizer assim, uma equipe de treinamento como nós temos hoje, né. E aí eu lembro que tinha um rapaz, um palhaço profissional que era lá de Maringá, que ele já tinha feito treinamento lá com o pastor Noy, aí eu entrei em contato com ele, tentei arrecadar dinheiro, né, não era um pouco mais caro, bah, eu fiz das tripas coração, né, enfim. Conseguimos trazer ele, deu o primeiro treinamento, e, enfim, e o grupo começou, e detalhe, né, não tinha nenhum hospital, né, eu não tinha feito parceria com ninguém. Só que quando começou a se divulgar, as pessoas ficaram sabendo na igreja e algumas pessoas vieram me procurar, né. E aí uma menina, que hoje nem está mais entre nós, quer dizer, não está aqui no estado, né, ela voltou para o estado dela, ela é do Mato Grosso, se eu não me engano, e ela estava aqui somente para fazer a residência médica dela, e ela estava trabalhando no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E quando ela ficou sabendo, ela me procurou, e ela disse assim: "Bah, Felipe, tem o Hospital Presidente Vargas, bah, a gente, vai ser uma bênção vocês ir lá e tal, sei o quê". Eu disse: "Não, a gente tá aberto, com certeza". E nisso já fizemos a parceria com o presidente Vargas, né, e passado mais um tempo, uma outra menina também, que também até eu acho que tá nos Estados Unidos agora, enfim, ela fazia estágio no Hospital Mãe de Deus, falou a mesma coisa, ela veio me procurar, ou seja, eu não procurei ninguém, né, simplesmente as pessoas começaram a vir, né, e né, a mesma coisa: "Ó, Felipe, a gente gostaria muito que vocês fossem lá e tal, não sei o quê", e fizemos a parceria, né. E por último agora, acho que faz em torno de um ano mais ou menos, o Hospital Ernesto Dornelles também, um rapaz lá da igreja também veio me procurar, fizemos a parceria, né. Enfim, então o que que eu quero dizer com isso, né, Fabiola, que quando a gente entrega nas mãos do Senhor e consagra a Deus, Ele vai enviando as pessoas, Ele vai enviando, sabe, vai nos proporcionando as coisas, sabe. A gente não, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, né, não fiquei de braço cruzado, né, eu ia atrás, né, só que antes de eu ir atrás, o Espírito Santo enviou essas pessoas, né. Deus mandou essas pessoas para realmente já, sabe, e fazer as parcerias e tal e, né, a gente já arrancou e começamos, sabe, já foi uma benção, né. É, quem me segue já há mais ou menos, 9 meses no Instagram, deve ter percebido que eu fiz uma mudança radical na minha vida e hoje eu me posiciono inclusive como nutricionista, falo muito da igreja, todo domingo eu posto alguma coisa. E assim, Felipe, é tão interessante como Deus usa a gente, né.
Eu acho que eu já passei de 10 pessoas que falaram no privado num domingo aleatório: "Ah, me dá o endereço, me dá o horário que eu vou na igreja que você frequenta". Então, de alguma maneira, a gente é usado para tocar pessoas. E aí, de contrapartida, Deus vai transformando as nossas vidas, né. Eu queria falar aqui rapidamente que eu tive uma época que os meus filhos não queriam ir para a igreja comigo, não queriam fazer uma oração depois para comer, né. E a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja sozinha, porque eu ia só no início, ali por abril, maio, eu ia só. Então o meu exemplo e as minhas orações lá na igreja foram tocando eles. E no dia das crianças, eu te vi passando e eu toquei você, eu falei: "Felipe", não falei seu nome, né, que eu não sabia quem você era. Eu falei assim: "Como é que faz para ser doutores da graça?", porque ele estava vestido de palhaço e de jaleco, e os meus 2 filhos estavam juntos. Aí eles já olharam assim e falaram: "Mãe, tu é muito a cara desse negócio de se vestir de palhaço e e brincar no hospital, né". E aí, eles estavam comigo. Olha o milagre que aconteceu esse ano, né, a minha família hoje toda serve, né, ao Senhor, entendeu. E foi a brasa que transformou minha vida. Eu sei que eu sou só um pontinho amarelo lá dentro da igreja, porque é uma igreja gigante, muita gente frequenta, mas dentro do meu universo, Deus me transformou e eu consigo transformar a vida de outras pessoas. E aí eu fico imaginando você contando assim, alguém dentro de um quarto do hospital e vocês entram, abre a porta e brinca. A gente não tem nem como mensurar o impacto que vocês causam naquelas pessoas. Às vezes alguém foi para uma igreja evangélica porque te conheceu. Começou a fazer uma oração todos os dias porque te conheceu, porque certamente você não sabe a religião da pessoa quando entra no quarto, né. Às vezes a pessoa é uma religião que a gente, né, muito diferente da nossa, e aí ele é tocado por Jesus ali. Então o Exatamente, trabalho ele vai muito além do que só colocar o nariz de palhaço, exatamente, exatamente. e ir lá fazer brincadeira, Uhum, né. exatamente. E aí aquelas pessoas porque tem até eu agora vou falar da minha área, né, tem um artigo que eu li, que fala que, foi feito um estudo de corte, né, pessoas que faziam oração internadas e pessoas que não faziam oração internada. E aí o número de cura dos pacientes que estavam conectados com o espiritual era de 97%, ou seja, quase 100% das pessoas que se hospitalizaram e tinham o hábito de orar ou de rezar, atingiam a cura. E os que não acreditavam em nada, acabavam falecendo, né. Então assim, para você ver a importância da oração, dessa conexão com Jesus, né. E eu Exatamente. acho que é por isso que eu trouxe você aqui, porque eu acredito muito que a saúde ela, permeia a saúde espiritual. Uhum, Eu me torno um ser humano, melhor, automaticamente eu me cuido mais, porque eu entendo que o meu corpo é um templo. Eu me relaciono melhor com as pessoas, porque eu fico menos, mal-humorada, eu tenho menos excessos de raiva, eu consigo perdoar melhor, porque eu estou sendo direcionada ali na igreja. Tu vai no domingo, escuta uma palavra e diz: "Não, não posso me comportar mais assim", né. exatamente. E é transformador. E o mais lindo que é, né, Fabíola, é exatamente isso, a transformação que Jesus vai fazendo no nosso coração, né. E eu posso dizer por mim, assim, né, desde a minha adolescência, quando eu me converti, né, claro que até hoje Deus vai trabalhando no nosso coração, isso é um trabalhar diário, né, até o nosso último suspiro de vida isso vai acontecer. Mas a gente vai sendo aperfeiçoado por Deus, né. E aí eu me lembro que na época quando ainda um adolescente, eu era muito, eu era muito fofoqueiro, eu, sabe, falava palavrão o tempo todo, sabe. Enfim, né, fazia bastante intriga, gostava de ver, né, o circo pegar fogo, como diz o outro. E virou palhaço, né. É. É, hoje eu faço isso, mas, né, para abençoar as Não é pessoas, mais né. pra queimar o Não, circo. não é para fazer isso, né. Enfim, então e o Espírito Santo vai trabalhando isso no nosso coração, e a gente vai se tornando pessoas melhores, né. E a gente vai sabendo lidar com as lutas e dificuldades da vida, né. Eu até lembro que até, um tempo atrás, lá no meu trabalho, uma colega, né, que até não é tão próxima minha, chegou para mim, eu fico a minha mesa é pertinho do cafezinho, né, e ela sentou lá e disse assim: "Nossa, Felipe, tu tá sempre feliz? Como assim?" Né, ela veio me perguntar. Aí eu disse assim: "Ah, quer saber qual é o meu segredo?" Eu disse: "Não, com certeza." Eu digo: "Ó, o meu segredo é o seguinte, sempre antes de sair de casa, eu faço o meu devocional. Eu leio a Bíblia, eu me conecto com o meu pai,
celestial, eu oro a Ele, eu busco a Ele, eu coloco um louvor e eu me conecto com Ele, né. Eu entrego o meu dia, o meu coração, rendo a minha vida a Ele, rendo tudo aquilo que eu vou fazer para Ele. E Ele começa a fortalecer o meu coração, ou seja, Ele começa a trazer paz ao meu coração, uma alegria que homem nenhum pode nos proporcionar, situação nenhuma pode proporcionar, somente Deus, né. E isso faz com que eu esteja, vamos dizer assim, feliz quando eu saio de casa, né. Então claro que vai ter dias que a gente tá um pouco meio borocochô, normal, mas vou te dizer, assim, que talvez 99% dos meus dias são felizes, né. Não porque eu sou melhor que alguém, não, muito pelo contrário, mas porque eu tenho essa busca diária e esse relacionamento diário com Jesus, né, e isso fortalece o meu coração. Isso traz paz ao meu coração, isso traz alegria, traz felicidade, traz motivação de viver e de viver para Ele, servindo a Ele e fazendo tudo isso que eu faço, né. Além dos Doutores da Graça, eu sirvo em outras frentes também. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho, né. Vamos. E eu queria Isso. falar sobre isso que você está falando agora, né, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente não tem muita noção do que a gente está sentindo aqui quando fala de Jesus, né. Jesus para mim é um irmãozinho que eu fico conversando com ele fazendo o almoço, né, eu tô ali nos meus pensamentos, mas eu tô direcionando para a pessoa Jesus, né. Consigo até fechar os olhos e imaginar o cabelo dele sobre os ombros. E aí, assim, eu queria que você explicasse talvez para um leigo, tá, considerando que aqui tem um público diverso, o que é ter intimidade com Jesus? Que é diferente de rezar ou fazer uma oração pronta, ou fazer um pedido. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não é o jeito certo de conversar com Deus, né. Eu assisti The Chosen, e aí o último capítulo eu assisti faz pouco tempo, e nossa, eu aprendi no último capítulo uma coisa, assim, que engraçado, né, a gente tem o contato com a Bíblia uma vida inteira, mas parece que naquele dia que tu entende. E aí na série, Jesus está no deserto e ele fala, "Senhor, né, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade". Daquele dia em diante eu passei a dizer isso. Eu disse: eu queria isso, queria aquilo, né, e tal". E aí eu falo: "Tá, mas se não for para ser, me mostra, porque eu sei que a tua vontade é muito melhor do que a minha, para minha vida", né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da intimidade com Deus. Com certeza, um tema muito bacana. Eu vou introduzir a minha fala nesse tema, falando um pouquinho do que o nosso pastor já pregou um tempo atrás, que eu achei extremamente interessante. Ele chega e diz assim, ele estava falando justamente uma pregação sobre intimidade com Deus, né, e ele chega e diz assim: "Eu conheço o Neymar, né, eu sei que ele é jogador de futebol, eu sei que nesse momento ele joga no Santos Futebol Clube, eu sei que ele mora em Santos, no Brasil, sei que ele já jogou no Barcelona, sei bastante coisa da vida dele. Mas eu não tenho o WhatsApp dele. Eu não sou íntimo do Neymar. Inclusive ele não me conhece, né. Então existe uma diferença entre conhecer e ser íntimo, e caminhar com aquela pessoa, né, e ter proximidade. Jesus, ele andava no meio dos pecadores, dos publicanos, andava no meio de todo mundo, no meio do povo, né, porque o objetivo dele era servir as pessoas, amar as pessoas, né, fazer milagres, né, para aqueles que estavam precisando, e realmente fez, né. Mas ele intimidade, ele só tinha com os 11 discípulos. Ele não tinha com todo mundo. Não era com todas as pessoas que estavam, na rua, ao redor dele, que ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade somente ele andava junto somente com aquelas pessoas, aqueles 11 discípulos, né. E quando a gente fala de intimidade com Deus, é exatamente isso, né. Uma coisa é eu saber: "Ah, Jesus existiu, Jesus morreu na cruz por mim", eu sei disso, né. "Deus me ama", eu sei disso. Mas será que eu conheço verdadeiramente a Deus a ponto de ter intimidade com Ele, a ponto de eu ter, vamos dizer assim, uma relação íntima com Ele? Né, de eu conhecer intimamente ele. E quando a gente conhece intimamente, até a Bíblia ela dá um exemplo, né, ela na verdade ela compara o nosso relacionamento com Deus com o casamento, né, entre homem e mulher, né. Eu acredito que entre os seres humanos, a relação mais íntima que se existe é entre o marido e a esposa, né, é uma intimidade muito grande, né, vamos dizer assim, né, a pessoa que foi casada ou que já é casada, enfim, passado alguns anos, ela vai conhecendo cada vez mais, né, se for pegar um casal ali que já são casados, por exemplo, há 20 anos, 30 anos, só no olhar eles já vão saber o que o outro sente, né. Por quê? Por causa da intimidade, né, porque eles passaram muitos anos juntos e têm passado, né. E a intimidade faz isso, né, causa isso. E quando a gente fala de intimidade com Deus, não é diferente disso, né, a gente começa a ter uma intimidade e a gente começa a ouvir a voz do Senhor.
a gente começa a sentir a presença dele no nosso coração. Quando a gente louva ele, é como se como não, mas com certeza vem o Espírito Santo dele, vem no nosso coração, e a gente começa a sentir uma alegria, um amor, algo inexplicável, algo que não sabe, vamos dizer assim, as situações desse mundo, né, não nos proporcionam, entende? Por mais que, eu gosto de ir num parque de diversão, eu gosto de ir num restaurante, né, um bom restaurante, é Um legal. sushi. É, o sushi é legal, bacana, né, traz uma satisfação momentânea, mas quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo e a gente louva ele, só naquele momento eu e Deus, né, e agora eu tô falando da minha vida, eu e Deus, sabe, aquilo vem eu tenho convicção de que Deus está ali comigo, eu tenho convicção de que ele tá, ali aquecendo o meu coração, trazendo uma paz que nenhum ser humano pode trazer, sabe, nada. Entende? Então é algo, assim, que é difícil de explicar, porque é algo invisível. É bem difícil de explicar. É algo invisível, mas é algo que a gente sente. É uma alegria, um amor, uma paz, né, e o legal da intimidade com o Espírito Santo, com Deus, é que ele vai nos direcionando através da paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Ou seja, quando eu sinto paz, eu sei que aquilo está agradando a Deus, né. Claro que a gente tem que conhecer a Deus para isso, né. Porque se alguém pode dizer assim: "Ah, mas Hitler sentia paz em matar os judeus". Realmente, provavelmente sentia. Mas ele não tinha conhecimento da palavra de Deus, ele não conhecia a Deus, né, ele não tinha intimidade com Jesus. Se ele conhecesse e tivesse intimidade, com certeza ele não teria paz, com certeza absoluta. E assim, eu não sei se tu sente isso, Felipe, mas eu vou falar uma coisa assim que talvez você ache engraçado em casa. Eu vou pra igreja no domingo, que talvez seja o dia que eu mais experiencio essa coisa com Deus, porque a gente faz oração de manhã, sim, mas quando você tá lá, são 3 horas dedicadas àquilo ali praticamente, né, o ir e vir e o próprio culto em si. E aí, na segunda-feira é o dia que eu mais tenho resposta. Já percebeu isso? Por exemplo, se eu disser assim: "Ah, essa semana eu estou vendendo pouco, fechei poucos pacientes". E aí eu vou lá, entrego esse assunto no culto, levanto as mãos, choro. Na segunda-feira parece até que um milagre aconteceu, assim. Eu disse: "Gente, o pessoal tá me ligando. Ah, eu passei um tempinho, eu sei que você me ligou já faz 2 semanas, mas hoje eu queria marcar". Eu disse: "Não, não pode ser". É muito instantâneo, é muito rápido, né. Mas é porque eu tô muito atenta, eu tô muito lúcida. Então eu faço a oração e aí a resposta vem, e aí, obviamente, chega o meu momento que eu tenho que fazer os agradecimentos, né, A porque palavra de Deus diz que quando um justo faz uma oração, ele está sempre com os ouvidos atentos. é. Essa é a verdade. E quanto mais a gente busca, né, eu acho que mais a vida da gente fica melhor, porque até o que é ruim passa leve. Às vezes uma situação financeira, uma doença na família, quando você está em contato com Deus, e eu digo porque o meu pai teve câncer quando eu tinha 22 anos. E eu lembro que a gente, ainda católicos, né, tava o tempo todo em oração, e o grupo de louvor para ir pra o hospital cuidar dele, assim, orar lá, rezar lá. E aí eu lembro que eu tinha um conforto. Eu ia para o hospital dizendo assim: "Se for para ele ir hoje, tá tudo certo". Eu não tinha desespero. E quando a gente vive muito conectada com o mundo, ou seja, com as coisas mundanas, a gente se desespera, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão. Esse aumento das doenças mentais, essas angústias, um pilar é a falta de espiritualidade. Claro, vem intoxicação da alimentação, vem a falta de treino, sedentarismo também, né, libera muita toxina, a gente sabe disso. Eu como nutri, eu sei que uma dieta inflamatória, ela acaba fazendo a gente ficar predisposto a ter essas doenças mentais. Mas se tu tá conectado com Deus, tu tem força para ir treinar, tu tem força para olhar para o alimento com, né: "Não, eu não vou comer esse hambúrguer aqui, eu sei que vai me fazer mal". É como se você tivesse mais poder da decisão. Então a espiritualidade ela tem que existir na vida de todo mundo, né. E quando a gente conhece a Deus, né, Fabiola, e conhece a palavra de Deus, eu esses tempos eu senti no meu coração de compartilhar no meu Instagram, né, algo justamente sobre a ansiedade, né. E se a gente for, né, comecei a fazer algumas reflexões, se a gente for analisar daqui 50, 60 anos, nenhum de nós vai estar aqui, né. Vamos colocar um pouquinho mais, 70, né, daqui a pouco tem alguém nos assistindo aí com 15, Eu 20 vou anos, fazer né. 120 anos aqui, É. tá brin Mas nessa média, né, vamos colocar daqui 60, 70 anos, né, e se tu for perguntar para uma pessoa idosa, ela vai dizer assim: "Ó, a vida passa num piscar de olhos",
né, é muito rápido. A gente já tem essa sensação. Um dia desse eu era adolescente. É, exatamente, digo mesmo. Né, então a vida passa muito rápido. Então tudo aqui nessa vida é passageiro, né. A Bíblia diz que terra e céus passarão, mas a minha palavra não passará, Jesus fala, né. Ou seja, a palavra de Deus jamais vai passar. Então, claro que todos nós aqui temos lutas, temos dificuldades, temos desafios no trabalho, em casa, né, com a família, todos nós, né, isso é comum a todos, né. A diferença é como a gente vai lidar com isso, né, como a gente vai encarar todas essas circunstâncias, né. E aí quando a gente tem a espiritualidade aflorada no nosso coração, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus, Jesus ele traz uma paz no nosso coração, de que a gente sabe que está tudo no controle dele, está tudo no governo dele, né. Eu vou fazer a minha parte, com certeza, não vou ficar de braço cruzado, não, vou fazer a minha parte, mas tipo assim, se a minha parte não for suficiente, tá nas mãos dele, entende? Né, tem lá em Abacuque, que é no Antigo Testamento, o profeta Abacuque, ele chega e diz uma das palavras mais lindas que eu acho da Bíblia, ele chega e diz assim, eh, naquela época a sociedade era predominantemente agrária, né, não existia indústria, né, essas coisas. E aí ele chega e diz assim: "Ainda que não haja alimento, nas vinhas, né, que não haja, colheita na na agricultura, ainda que não haja gado no curral, né, que eu não tenha alimento, que eu não tenha sustento, ainda que a minha vida vire um caos", ele está falando, "ainda assim eu louvarei ao Senhor", né. Então é a confiança de saber que Deus está no controle independente da circunstância. Quando a gente começa a viver a nossa vida independente das circunstâncias, aí sim a gente começa a viver uma vida de intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. Porque daí a gente entende que tá tudo nas mãos dele. Aí a gente confiou toda a nossa vida a ele, né, porque as circunstâncias vão vir, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, né. Agora quando a gente realmente aprende a lidar com isso, entregando nas mãos de Jesus e simplesmente tendo paz no nosso coração, né, e sabendo que ele está no controle, ele nos ama, ele sempre vai querer o melhor para nós. Ele sempre vai querer guardar a nossa vida, cuidar da nossa vida. E a nossa vida está na mão dele, e está tudo certo. Quando eu comecei a entender isso e comecei a viver e colocar em prática, a minha vida mudou. Eu comecei a ter paz no coração, eu comecei a ter uma alegria de viver, eu comecei a viver com uma leveza maior, né. As lutas continuaram vindo? Continuaram, continuam. Continuo tendo luta, dificuldade, como qualquer ser humano, mas hoje eu enfrento essas dificuldades com paz no meu coração. Essa coisa de a gente olhar pelo lado bom, né. E aí eu queria te perguntar assim, como toda cristã e como todo cristão, né, a gente tem as lutas e a gente consegue identificar que é o mal agindo às vezes na nossa vida, tá. E eu queria saber, assim, de ti, houve algum momento, apesar de você ter toda essa experiência da alegria de viver e tudo, em que você pensou assim: "Eu tô sobrecarregado, vou desistir", pra gente saber que você é uma pessoa igual a gente, assim, que deixa que pensa assim: "Ah, eu vou esse domingo eu não vou para o culto porque aconteceu um negócio aqui", e aí, né, difícil. Eu Uhum. queria saber de ti, assim, como é que você lida quando o negócio tá pesado? Claro, claro. Não, muito boa pergunta, né. Eu na verdade, assim, eu sou uma pessoa eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada, né, até mesmo com treino, dieta, essas coisas eu gosto bastante, sou muito disciplinado, né. Então, eu costumo fazer assim, né, até é meio que, né, hoje em dia os coaches de academia falam bastante sobre isso e tal, de treino e tal, né, que a gente tem que ir para o treino mesmo sem ter vontade, né. E eu procuro aplicar isso na minha vida, né. Muitas vezes eu não tenho vontade de fazer determinada coisa, né, ir para academia, um exemplo corriqueiro, né. Às vezes eu não tenho vontade, mas eu sei que eu preciso, né, eu tenho uma meta pessoal e eu sei que eu preciso ir. Então eu vou, mesmo sem vontade, né, na hora ali eu acabo me E é motivando. assim, a vontade vem quando a gente tá lá, Exatamente, a dificuldade é sair de casa. exatamente, é. Eu costumo dizer assim, né, quem faz o que quer é criança, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa, né. E isso a gente pode trazer também para nossa disciplina espiritual, né. Então, muitas vezes quando a gente não tá com vontade, não tá afim e tal, sabe, eu procuro claro, a gente tem que ter estratégias também, né. Uma das coisas que toca muito o meu coração são os louvores. Então daqui a pouco, eu tô um pouco chateado, um pouco cabisbaixo, aconteceu tal situação, eu coloco um louvor, eu me recolho ali no meu quarto, eu e Deus, sabe. "Bah, Senhor, conhece o meu coração, tu sabe o que eu tô passando". Traz paz ao meu coração, traz alegria, tira essa tristeza, tira essa angústia, exponho para Deus aquilo que eu tô passando,
né, porque a gente externalizar, né, não é à toa que a terapia, né, com um psicólogo, a gente tem que falar, porque quando a gente fala, a gente é curado, né, então a gente tem que externalizar isso. E para Deus também, Deus é o nosso maior psicólogo, né. Não estou dizendo que as pessoas não precisam fazer terapia, eu mesmo já fiz, é excelente, né, louva a Deus pela vida dos psicólogos. Mas, eternamente, Deus vai ser o nosso psicólogo, né, ele é o nosso principal psicólogo. Então, quando a gente está, às vezes, um pouco chateado, injuriado, alguma situação, uma circunstância que aconteceu, eu faço isso. Eu procuro me recolher, né, não no meu quarto, se eu estou no carro, sozinho ali, né, eu coloco um louvor, eu vou conversando com Jesus, vou entregando aquela situação para Deus: "Bah, Senhor, tira do meu coração, entrego a ti, limpa o meu coração, tira esse pensamento, eu repreendo em nome de Jesus", sabe, vou orando, vou pedindo para o Senhor, né, porque, claro, todos nós aqui, né, eu não sou diferente de ninguém, muito pelo contrário, né, sofro as mesmas lutas, dificuldades e tentações de todo ser humano, né. Então é como eu sempre digo, né, a diferença é como a gente lida com isso. Né, a gente tem que ter estratégias, né, para tudo na vida, né, seja no âmbito, profissional, seja no âmbito da saúde, né, academia, treino, dieta, e até mesmo no âmbito espiritual. A gente tem que ter estratégias de como a gente, né, se a gente não tá no momento bom, como a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer, né, porque eu repito, né, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa, né. Então, basicamente é assim que eu costumo lidar, assim, com essas situações da vida. Mas nunca saiu, né? Saiu da igreja e voltou Não, assim? já aconteceu, até isso é um testemunho também, tá. Eu posso, acho que falar brevemente, que eu acho que vai edificar a vida talvez de muitas pessoas. Eu me converti com 14 anos e de lá pra cá, graças a Deus, eu nunca abandonei a fé, nunca me desviei, nunca saí da igreja, nunca saí dos caminhos e dos propósitos. Mas na minha adolescência ali, por volta de 20 anos mais ou menos, eu tive uma situação que eu tive uma depressão muito grande, tá, e eu identifiquei depois por que que causou essa depressão. Talvez muitas pessoas hoje em dia é bem comum, né, as pessoas terem depressão e provavelmente alguém que está nos assistindo ou que vai nos assistir sofra de depressão. E, claro, eu não sou psicólogo para dizer, né, mas eu creio que uma das raízes mais profundas e fortes que causam a depressão é a falta de perdão. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Teve uma situação, não vou detalhar, não vem ao caso, mas teve uma situação com meu pai já é falecido, né, mas na época, com meu pai, e ele me falou algo que para mim foi algo muito duro. Eu recebi assim como quase que uma rejeição, né, da parte dele. E mas eu não tinha entendido dessa forma naquele momento. Eu simplesmente recebi aquilo e, tá, fui tocando minha vida, né, não tinha percebido da gravidade daquilo. Só que aquilo foi me trazendo uma angústia, uma angústia, uma angústia. Chegou a vir inclusive pensamentos de morte, né, pensamentos até mesmo de suicídio, né. Nunca atentei pela com a minha própria vida, mas na época vinha pensamentos, né. Eu fiquei muito mal, me lembro, fiz terapia, fiquei muito mal mesmo. Isso durou em torno de uns 4, 5 anos. E eu fui falando para bastante. E eu fui orando, eu fui disse: "Ah, Senhor, mas por que que eu tô assim?". E paralelo a isso também eu tinha saído de uma igreja lá que deu umas confusões lá com o pastor, enfim, né, que também não vem ao caso, e eu pensei que a raiz do problema era lá com o pastor, né. E aí fazendo terapia, orando, buscando a Deus, eu disse: "Bah, Senhor, o que está acontecendo? Por que que parece que eu oro e nada acontece, o coração angustiado, coração, mal assim". E eu fui orando, fui buscando a Deus, né, fui fazendo terapia, e até o momento em que caiu a minha ficha. E eu percebi: "Bah, é aquela situação com meu pai". E quando eu percebi, meu pai sempre foi um pai muito bondoso, maravilhoso, muito amoroso e muito acessível também. E quando eu percebi, eu fui lá conversar com ele. Eu disse assim: "Bah, pai, lembra aquela situação há 4, 5 anos atrás? O senhor me falou isso e aquilo. Ah, eu recebi de uma forma que parece que eu estava sendo rejeitado". E ele assim: "Bah, meu filho, não é isso que eu quis falar. O que eu quis falar não foi isso, não foi X, foi Y". E aí, por causa de uma má interpretação minha, e que eu não tinha percebido, né, eu tinha ficado com aquilo no meu coração e eu não tinha, vamos dizer assim, involuntariamente ou inconscientemente, eu tinha ficado com uma mágoa do meu pai. Eu não tinha nem perdoado ele, né, porque eu, sabe, inconscientemente. E quando ele me falou aquilo, eu cheguei e disse assim: "Bah, pai, eu fiquei magoado com o senhor", chorei na hora, né, "Fiquei magoado com o senhor, eu quero pedir perdão então, porque realmente eu não entendi dessa forma". Ele disse: "Não, meu filho, eu nunca deixei de te amar, eu te amo muito e tal". A gente se abraçou, e naquele momento houve cura no meu coração,
E aí eu até me arrepiar aqui. Naquele momento houve uma cura no meu coração, e eu nunca mais tive depressão de lá pra cá, né. Isso já fazem em torno de uns 15 anos talvez, mais ou menos isso. E, então nesse momento realmente foi um momento muito sombrio da minha vida, muito difícil, né. E aí, daqui a pouco fica essa reflexão para aquelas pessoas que daqui a pouco sofrem com depressão. Muitas vezes é isso, às vezes a gente não percebe alguma situação que aconteceu na infância, na adolescência, que daqui a pouco, geralmente proveniente de uma palavra, de uma atitude de um pai, de uma mãe, que às vezes não quis falar ou não quis tomar determinada atitude que para a pessoa soou como algo terrível, né, uma rejeição, algo profundo, né, que foi o que aconteceu comigo. E naquele momento eu exerci, liberei perdão, pedi perdão a ele, ele também me pediu perdão, houve um acerto ali, né, entre eu e ele, e eu louvo a Deus, porque ele faleceu na pandemia em 2020, né, inclusive de covid. E quando ele faleceu, eu tive uma paz tão grande no meu coração, porque uma que eu sabia que ele estaria com Jesus, né, foi para perto de Jesus, e um dia eu estaria com ele, né, mais adiante, no tempo que Deus pré-determinar. Mas eu senti uma paz no meu coração, porque ele partiu sem nenhuma pendência comigo, e eu com ele. A gente ficou zerado, sabe, a gente se amava, a gente passou tempo junto, a gente viajava junto, sabe. Então isso foi algo que para mim não tem preço. Sabe, então, eu creio que a partir disso Deus começou realmente a trabalhar no meu coração e disse assim: "Agora tu tá pronto para ser usado por mim", né, depois que passou essa situação, e foi algo muito lindo, né, que aconteceu na minha vida. É legal você falar, porque a gente se identifica, né, porque pode não ser o pai, mas pode ser uma outra pessoa que você não consegue deixar para lá aquela situação que aconteceu. E aí eu até vou complementar o que o Felipe falou, que foi lindo, e o pastor Gilli falou na trilha de crescimento sobre o perdão aos pais. Acho que é o 5º encontro, ele fala sobre isso. E aí, lá também sobre outros perdões, né, você pode fazer o exercício de perdoar uma pessoa que você não tem como fazer o que você fez, chamar o pai para conversar, né. Uhum, com certeza. Isso já faz diferença. Inclusive tem um irmão, né, do meu BC Grupo que eu lidero, que ele chegou para mim e disse assim: "Ah, Felipe, eu preciso que tu ore por mim e pelo meu tio". Eu disse: "Claro, cara, vamos orar sim". "E onde é que tá o teu tio?". "Não, ele faleceu, meu tio. Ele faleceu, mas eu não tive a oportunidade de pedir perdão pra ele, porque eu fiz isso e aquilo pra ele muitos anos atrás e eu não tive a oportunidade de pedir perdão e eu acho que ele não me perdoou. Eu acho que mas ele era cristão, ele com certeza ele tá com Jesus agora, mas ele não me perdoou. E eu tô mal, e eu preciso que tu ore por mim e por ele pra que ele me perdoe", né. E eu disse assim: Se "Cara". ele tá com Jesus, ele perdoou, mas tudo bem, Foi né. exatamente o que eu falei, disse assim: "Cara, se ele tá com Jesus, cara, lá não existe pecado. Então tu pode ter certeza que tu já tá perdoado. Eu tenho que orar pela tua vida, porque tu não tá te sentindo Pra tirar perdoado". essa culpa do coração, né. Exatamente, né. E aí eu orei por ele, conversei com ele e tal, né. Então realmente, né, realmente é essa questão, a falta de perdão, ela paralisa a nossa vida, essa é a verdade. Durante esses 4, 5 anos que eu fiquei com essa depressão, eu confesso pra vocês, pra ti, pra quem tá nos ouvindo, eu paralisei, minha vida ficou paralisada, sabe. Eu continuei vivendo, mas eu não conseguia viver com intensidade, eu não conseguia viver com realmente aquilo que eu queria viver, sabe. Eu era, dá pra dizer, tipo um morto-vivo daqui a pouco, né. Talvez quem sofre com esse mal do século que é a depressão, ou já sofreu, sabe do que eu tô falando. É um sentimento muito ruim, muito ruim. E quando a gente consegue liberar o nosso coração, né, seja uma falta de perdão, ou seja qualquer outra coisa que é a raiz daquele problema, a gente simplesmente é liberto daquilo, né, e a gente consegue viver o nosso propósito. Todos nós, o nosso pastor costuma dizer, e eu amo essa frase que ele diz: "Nós nascemos de propósito e por um propósito", né. Nenhum de nós aqui é por acaso: "Ah, mas a minha mãe não quis me ter". Até pode ter acontecido no teu nascimento, mas o mais importante é que Deus quis que tu nascesse. E ele tinha um propósito para tua vida e tem um propósito para todos nós. Essa é a verdade, né. Então quando a gente encontra o nosso propósito, a gente se torna as pessoas mais felizes do mundo. Eu costumo dizer isso. Eu encontrei o meu propósito. Encontrei não, Deus me revelou, né. Não a gente, né, seria muita hipocrisia da minha parte dizer que eu encontrei, né. Deus me revelou o meu propósito, e quando eu comecei a viver o meu propósito,
que é isso, é servir e amar pessoas, é levar o amor de Jesus para as pessoas, seja nos hospitais, a gente faz um trabalho na fase também com menores infratores, seja na fase, ou seja em qualquer lugar que eu esteja, que eu tenha a oportunidade de falar do amor de Jesus, seja servindo na igreja, esse é o meu propósito, eu amo fazer isso, né. Nesse momento aqui que nós estamos falando de Cristo, para mim isso aqui está me trazendo uma alegria, uma satisfação que não faz ideia. Tô muito feliz. É, e assim, ó, tem um documentário, um livro chamado Os Lugares Azuis aqui, Áreas Azuis do Planeta. E eles fizeram um criterioso, mapa do porquê que as pessoas naquelas regiões passam dos 100 anos. E aí tem a alimentação, tem a água, tem o caminhar, eles falam até que cada passo importa, né, o movimento. São idosos que sobem ladeira, descem ladeira, e um deles se chama Ikigai, que é o propósito de vida. Então, obviamente, é lá de Okinawa, essa expressão, porque é oriental. Mas é o que a gente está falando aqui. Não importa a titularidade, né, o nome que se dá, mas se tu encontra o porquê que tu veio para esse planeta, e quando você fala assim: "Ah, eu sou funcionário do Banco do Brasil", lá tu vai fazer teu propósito. Às vezes com um cliente ali que está desesperado financeiramente, tu pode tranquilizar ele usando uma passagem bíblica, entendeu? Não precisa estar dentro da igreja, né, não precisa estar num projeto religioso para fazer, né. Eu No encon nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Eu sei o meu propósito, eu sou uma comunicadora, então, lá quando eu ainda tinha 24 anos, meu primeiro emprego foi como professora. Então eu dei aula 7 anos, e aí eu fui sair desse propósito, olha só. E na época que eu saí do propósito, eu passei a ser uma pessoa mais amarga, sem saber, sem entender, né. Eu fui trabalhar com outra coisa, com escritório, enfim, não dava treinamento, não dava aula, não dava nada. Aí o projeto Pausa Saudável voltou. E eu comecei a falar de saúde. Eu volto para casa, assim, se eu conseguir atingir uma pessoa aqui, eu já estou feliz, com o conhecimento que eu adquiri na minha vida. E aí, inserir a questão da espiritualidade nas minhas dinâmicas de consultório, porque eu falo sobre espiritualidade para o paciente. Às vezes o paciente fala assim: "Ah, eu quero perder 15 quilos, doutora". Eu: "Tá, mas tu não ganhou 15 quilos em 3 meses, né? Vamos conversar um pouco". E aí no que eu converso, eu entendo, a pessoa não frequenta uma igreja, a pessoa não sai com o marido às vezes, tá com relacionamento com o filho e esse filho tá rebelde. Então, o comer emocional, ele vem muito no meu consultório. E aí eu falo da parte espiritual. Primeiro passo que a gente vai fazer, vamos tentar resgatar a parte espiritual. Qual a religião que você segue? "Ah, eu sou espírita". Então tá, então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu? E aí a pessoa vai e depois eu falo de dieta. Então, Perfeito. o pilar espiritualidade, hoje, para mim, assim, é lúcido como a água. Eu não posso deixar de falar para um paciente, nem que seja 5 minutos, entendeu? Maravilhoso teu atendimento, parabéns. É. E aí a gente chama isso de nutrição integrativa, porque eu vejo todas as áreas da vida, né, que tem uns profissionais já trabalhando com isso, né, tem o médico tradicional e tem o médico integrativo, que olha para o paciente como um todo. E a nutrição também acaba fazendo a mesma coisa, né, só que na prevenção. Excelente. Mas aí trazendo, assim, né, um pouquinho mais do Doutores da Graça para o tema do podcast, eu queria que se você lembrasse um ou 2 cases, assim, que você diz assim: "Ah, isso aqui é um milagre, e a gente que proporcionou". Alguém se converter depois de uma oração, assim, uma brincadeira, já aconteceu? Na verdade, o nosso trabalho, a gente acaba não visualizando muito isso, né, por Que quê? que aí Porque a vai gente para casa, a gente né. vai para casa e, né, não tem como a gente pegar o paciente na hora e: "Bah, vamos pra igreja", não, né, obviamente não tem como fazer isso, né. Gostaria, né, seria maravilhoso, mas não tem como. Então a gente deixa a sementinha plantada, né. Eu já fiquei sabendo de pessoas que foram na igreja, né, recentemente inclusive, teve um caso que me impactou bastante, que a gente estava passando no corredor do hospital, do Mãe de Deus inclusive, e tinha uma moça muito quebrantada, estava chorando e pediu pra gente entrar, né, e a gente entrou ali, tocamos um louvor, conversamos com ela, oramos com ela estava muito quebrantada, né, e a gente falou da igreja e tal, e ela disse que ia ir, "Não, assim que eu sair daqui eu vou não sei o quê", né, e enfim, estava passando por uma situação bem difícil na vida e tal. E passou acho que talvez 3 semanas, um mês, e eu fiquei sabendo que ela foi, né, foi na igreja lá, inclusive levantou a mão para aceitar Jesus. É, levantou a mão e disse: "Não, eu quero caminhar com Jesus, quero aceitar Jesus", isso e aquilo.
né, então isso para nós realmente não tem preço, né, não tem preço. E eu me lembro de um outro caso também de uma senhora, muitos anos atrás, ainda na época que eu fazia em Canoas, que nós entramos no quarto, e e aí prontamente quando a gente já entra fazendo palhaçada, brincadeira, zoeira e tal. E no final, quando a gente estava saindo, uma senhora chegou e agradeceu, disse assim: "Bah, eu quero agradecer, obrigado palhaço, não sei o quê". "Não, tudo bem". Disse: "Não, não, mas muito obrigado", sabe, começou a agradecer muito. Disse: "Não, mas muito obrigado". "Não, senhor, não, já, né, já agradeceu, não precisa e Já é o tal, né". suficiente, Já é o obrigada. suficiente, mas por que que a senhora está agradecendo tanto? E ela assim: "Não, eu tô agradecendo muito a vocês, porque pelo não é nem por mim, é pela minha colega de quarto", né, apontou pra uma outra senhora que estava do lado dela. "É mesmo? O que aconteceu com ela?" E ela sorrindo. Ela disse assim: "Eu tô aqui já faz um mês, nós 2 juntos, e ela nunca sorriu pra mim. E agora ela não para de sorrir. Ela não para de dar risada. Vocês vieram aqui, vocês mudaram a vida dela". Eu digo assim: "Amém". Eu sei que é o Espírito Santo, né, ela falou que é nós, mas a gente sabe que é Deus. Então eu digo: "Bah, a gente saiu daquele quarto, assim, numa alegria que tu não faz ideia, assim, sabe, mais do que o normal até, sabe". Então realmente são casos, assim, que, né, fazem valer a pena, vamos dizer assim, né. E a gente sabe, claro que muitas vezes a gente nem sabe o que que tá causando naquele coração, né, porque tem situações que a gente sabe que naquele momento a pessoa tá com o coração um pouco fechado, mas depois ela vai ler o panfleto ali que nós colocamos, daqui a pouco ela vai seguir no Instagram, daqui a pouco ela vai ver as postagens, vai entrar ali, daqui a pouco vai ver o culto online, e aquilo vai transformando o coração dela, né. A gente já ficou sabendo de situações assim, né. É que tem muita doença que é psicossomática, né. Uhum. Você falou de Exatamente. perdão agora, e na psicologia já se tem estudos que falam que, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença no fígado é que ela sente muita raiva. Uma pessoa que tem uma doença no coração tem mágoa relacionado. E aí a pessoa vai para o hospital com um diagnóstico, mas não consegue olhar com tanta profundidade do porquê que eu tô com aquela doença. Uhum. Olha só que, é uma arritmia. Tá, mas essa arritmia pode ser uma vida inteira se magoando e guardando isso. Muitos eu tenho, uma minha avó faleceu, né, mas eu lembro que minha avó era muito, assim, rancorosa. Uhum. Então, no dia que ela faleceu, as irmãs estavam brigadas com a minha avó. Tudo senhora, 80 anos, e tudo brigada, sem se falar. E eu fico pensando assim: "De que adianta?", né. Uhum. Então, assim, a doença dela foi no coração. Olha só. O coração dela ficou fraquinho e ela faleceu. Uhum. Obviamente no leito, né, ela pediu perdão, né. Eu lembro que minha mãe contou, eu não pude ir, que ela morreu em Natal e eu estava aqui. Uhum. E minha mãe falou que ela "Me ajude a pedir desculpas para todas as minhas irmãs, para você, minha filha, né, eu quero pedir desculpa para as minhas netas", porque é nessa hora que a pessoa: "Eita, agora eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito", né. Exatamente. Não precisava ser assim, né. É, Podia ser vivo ainda, e ia ter uma vida até mais longa exatamente. E com mais qualidade de vida, né. e com mais qualidade de vida. É. Exatamente, porque a nossa na verdade é aquilo que tu falou, né, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e os 3 são interligados, né, a gente já todo mundo acho que sabe disso, né. Uhum. Então quando a alma, né, a alma que é as nossas emoções, nossos sentimentos, está fragilizada ou não está bem, né, isso acaba transparecendo para o corpo, e é exatamente sobre isso, né. Acaba dando problema, coração, fígado, né, e outros órgãos, enfim. É porque existe um estresse oxidativo dos pensamentos, né. E esse estresse ele vai minando ali, ele vai é silencioso, às vezes você tem uma doença, tipo câncer, começa de uma coisa que aconteceu lá quando você tinha 20 anos, mas só vai aparecer quando você está com 50, Uhum. 30 anos depois, É verdade. né. Por isso que é tão importante a gente estar com todas as áreas da vida com saúde. Não Hum, é só alimentação e treino, é exato. saúde mental, é espiritual, é as relações. Uhum. Às vezes sair aqui a gente mora numa cidade que tem um pôr do sol mais bonito que eu considero, né, isso é a minha opinião, tá. Mas eu acho que de muita gente também. E aí eu saio daqui da Fórmula e vou para casa pegando a zona sul, nossa, eu vou agradecendo a Deus, porque é um privilégio poder ter olhos para enxergar o pôr do sol, poder ter 2 braços, 2 pernas, uma voz para poder me comunicar, fazer trabalho, ser convidada para falar. Então assim, a gente tinha que agradecer absolutamente tudo. Exatamente, Acordar, escutar o passarinho, entendeu. Tem exato. gente que reclama do barulho do passarinho. Exatamente. Eu conheço gente que reclama do barulho do passarinho, do cantar do passarinho. Mas a reclamação, Fabiola, na verdade, ela tá externalizando aquilo que tá no coração dela, entendeu?
A pessoa que está com o coração tranquilo, em paz e com, vamos dizer assim, uma conexão com Deus, o passarinho vai ser maravilhoso. Daqui a pouco, sei lá, o barulho da festa do vizinho Nem incomoda. não vai incomodar, ou tá, vai incomodar. Tem um pessoal que, né, uma outra religião lá que faz um batuquezinho, né, bateção de tambor. Toda semana tem lá na minha casa, né. No início, mas que coisa chata. Hoje, eu pego meu tampão de ouvido, coloco aqui, durmo bem tranquilo, e se eles querem fazer, eles fazem, tá tudo certo, cada um faz o que, né, o que gosta de fazer, o que quer fazer, enfim, né, cada um é livre para fazer o que quer, e tá tudo certo, eu tô em paz no meu coração, não vou ficar bravo, não vou ficar, sabe. Então a gente, né, porque isso reflete aquilo que está no meu coração, né, até tem uma passagem na Bíblia que diz, né, a boca fala do que o coração está cheio, né, então, por exemplo, uma pessoa que fala palavrão o tempo todo, cara, provavelmente o coração dela não tem coisas boas, porque é palavrão o tempo todo, entende? E o contrário é verdadeiro, né. Eu particularmente, né, não quero que pensem que, o Felipe é melhor do que alguém, não, mas como eu me habituei a não falar palavrão, eu não consigo falar um palavrão. Eu me lembro que há muitos anos atrás, antes de eu entrar no banco até, eu trabalhava numa empresa, que também tinha uma equipe lá que o pessoal o tempo todo falando palavrão. E eles percebiam que eu não falava. E eles ficavam bravos comigo. Eles: "Ah, Vitor, por que que tu não fala palavrão?" Eu digo: "Cara, não é uma questão. Ah, mas nem quando tu fica bravo tu não fala palavrão." Mas eu me habituei a não falar e pra mim não faz falta nenhuma, muito pelo contrário. Pra que que eu vou falar palavrão? Entendeu? Atrai coisa ruim, atrai coisa negativa. Entendeu? E eu me habituei a não falar. Então não é que eu, sabe, tipo, mas é um momento de estresse e tal, não sai, porque eu me habituei a não falar, né. E claro, o Espírito Santo também vai controlando a nossa língua, o nosso coração, né. Lembro que eu te falei que antes de eu me converter, eu falava muito palavrão. O que que eu fui fazendo? Desde a minha adolescência: "Bah, senhor, tira essas palavras torpes da minha do da minha fala, do meu coração, da minha mente. Eu não quero falar isso. Eu quero falar palavras que abençoem." Né, e automaticamente o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Claro que isso foi um trabalho, né, de um trabalhar de Deus durante alguns anos da minha vida, né, e hoje eu, né, pra glória do Senhor, eu não falo palavrão, eu nem consegui, eu não consigo. Mas mesmo que alguém te feche no trânsito, daqui a pouco eu vou ficar um pouco chateado, ficar meio, pô, passou no trânsito, mas eu não falo palavrão. Aí você fala assim: "Carambola", né, a palavra que substitui Cacilda, é, poxa mas vida. o palavrão não sai. Mas é uma questão de, né, 2 coisas, uma de hábito e outra que o Espírito Santo vai E de limpando, educação né. também, né, gente, pelo amor de Deus. Também, também. Eu vou falar aqui rapidamente, a Aqualive ela fez um estudo, né, sobre o poder da água. E aí eu nem tô falando de espiritualidade, mas pode ter relação, tô falando de física quântica. A água é H2O, e aí ela fica como um hexágono, assim, as moléculas, quando elas estão no microscópio, eu vejo o H2O, assim, de 6 em 6, né, hexagonal. Só que é o seguinte, se eu tenho uma vibração negativa, essa água ela recebe. Se eu tenho uma vibração positiva, o mesmo acontece. Então, a vibração que eu transmito para a água, seja por palavras ou pensamentos, até uma música, ela pode me fazer bem ou mal. Olha só o nível da profundidade do estudo. Então, por exemplo, na hora que eu vou beber essa água, eu posso falar para ela amor, gratidão, paz, família e beber. Isso, vibracionalmente falando, vai ser benéfico para as minhas células. O contrário, eu te odeio, né, você só me faz mal, não sei o quê, essa água vai fazer mal para minha saúde. Então tem um estudo, né, sobre essa coisa do poder da água. E gente, assim, ó, Jesus criou a água primeiro, né, antes de qualquer coisa, então ele é a água, entende? Tá tudo conectado. Assim você fica tentando estudar o que a gente já sabe através do estudo Da bíblico. palavra de Deus, é verdade. Aí não, aí querem provar que a água ela tem coisa boa e coisa ruim. Não, porque a vibração negativa faz, estresse oxidativo, nã-nã-nã. Gente, é o Espírito Santo. Uhum. Acabou. Pra Muito mim é uma bom, palavra só, é resolvido. muito bom, muito bom. Mas é na faculdade, na escola, essas teorias do Big Bang, tudo é para provar a existência de Deus. É uma eterna, necessidade de provar o que a gente já sente no coração. É só fechar os olhos e sentir essa paz que você fala.
Mas se querem buscar isso, né, buraco negro e tudo mais, vá lá na E que fé. bom que a ciência está comprovando aquilo que a gente já O que que sabe a gente através já da palavra de sabe. Deus, né. Que Isso, bom, glória a Deus por isso. é. Que E a bom. água é uma bênção, né, nós somos 70% de água. Se Uhum, você a gente abençoa a água, né. Minha uhum. mãe colocava o copo de água em cima da televisão. Não tinha umas coisas assim, né. Sim, Agora tinha. pega um copo de água, coloca em cima da TV, vamos abençoar sua água. Aí virava uma água benta, né. Eu queria fazer mais algumas perguntas, que já é mais no final, assim. Para eu ser voluntário nos Doutores da Graça, eu preciso ser da Brasa? Tem outros grupos que você pode referenciar? Como é que seria isso? Caso eu sinta no meu coração e Uhum, queira buscar o Felipe, né, porque o Felipe vai ser, a gente vai colocar ali teu arroba, o Doutores da Graça também. Então uhum. certamente alguém pode querer procurar, entendeu? Claro, claro. Não, perfeito, perfeito. Os Doutores da Graça, na verdade, né, falando especificamente do nosso grupo, tem outros grupos Doutores da Graça por outras regiões, mas falando especificamente Doutores da Graça Porto Alegre, que é o nosso grupo aqui da Igreja Brasa Church. A gente, na verdade, o objetivo dos Doutores da Graça é levar o amor de Jesus através da arte da palhaçaria, né. Então, um dos requisitos para participar do grupo realmente é vamos dizer assim, já caminhar com Jesus, né, já frequentar uma igreja evangélica, né, porque para pegar a mesma linha que a gente, vamos dizer assim, fala de Jesus, né, mas não necessariamente precisa ser da Brasa Church, pode ser de outra igreja, né, mas necessariamente precisa ser de uma igreja evangélica, né, e não é preconceito contra outras igrejas ou contra outras religiões de forma alguma, mas é porque a gente, tem essa linha de evangelismo, né, então cada religião vai ter uma linha de evangelismo e a gente respeita todas elas, obviamente. Mas no nosso trabalho, no nosso projeto, a linha de evangelismo é essa linha, bíblica, cristã, evangélica, né. Então para que possa atuar como doutor da graça no nosso grupo, atuando nessa linha, a pessoa tem que já ter uma vivência na igreja evangélica, tem que ter uma vivência já com Jesus, né, conhecer um pouco da palavra de Deus, né. Então basicamente é isso. Então seria o requisito, né. Mas se daqui a pouco a pessoa é de uma igreja batista, né, nós temos até pessoas, voluntários, né, tem a Luana, né, Luana. da nossa, né, A gente faz bullying com nossa ela. querida amiga, né, que ela é da Igreja Batista Passo da Areia, né. Eu mesmo já congreguei lá, uma igreja maravilhosa, né, enfim, então não tem problema nenhum, né, mas agora precisa necessariamente ser de uma igreja evangélica, como eu disse, em função da linha que a gente usa para fazer o evangelismo, né. E já aconteceu de você estar no hospital, por exemplo, e um paciente não querer ouvir? Sim, já aconteceu, claro. A gente, na verdade, a gente, como eu disse, a gente sempre bate na porta, né. Alguns não querem, né, outros a maioria aceita, né, mas mesmo quando a gente entra, daqui a pouco, quando a gente começa a falar do amor de Deus, a pessoa fica meio com cara Porque a fechada. enfermaria, né, tem mais de uma pessoa, assim, no quarto. Ou vocês vão em apartamento também? Ah, tá. Depende do hospital, né. No Hospital Presidente Vargas, é um hospital, materno-infantil, acho que se eu não me engano ele é municipal. Então são quartos com, 4, 5, 6 leitos, né, juntos. Já o Hospital Presidente Vargas, como é um hospital particular e o Mãe de Deus também, geralmente o Mãe de Deus geralmente é 2 leitos por quarto, ou até mesmo, privativo. Tem alguns quartos que a gente vai que é privativo, que é um leito só. E no Ernesto Ornelis, geralmente é de 2 a 3, né, então, às vezes a pessoa: "Ah, não quero e tal", então beleza, e claro, né, a gente também é doutor palhaço, então a gente também tem que saber, né, o palhaço ele nunca vai dizer não, né. Então, tipo assim, já aconteceu da pessoa assim: "Ah, mas eu não quero saber de Deus e tal, não tenho religião e tal, não sei o quê", né. E a gente diz assim: "Não, não, mas tá certo, pra que saber de Deus, né, isso aí é bobagem". Mas como eu estava dizendo para o senhor, Jesus, sei o quê, né, a gente meio que sabe, tipo, e aí a pessoa já começa a rir, entendeu? Tem como não achar engraçado, Exato, é. sabe, então a gente, né, o doutor palhaço ele tem essa habilidade de aquilo que É vira uma um. inteligência emocional, né. Exatamente, aquilo que seria um "caos", entre aspas, né, porque daqui a pouco uma pessoa que não tem muita experiência, ó, pessoa nova ali, né, com nariz de palhaço, não tem muita experiência, já se apavora: "Ai, que eu vou dizer agora? Não sei o quê". Não, entendeu? A gente tem que, sabe, aquela coisa de levar na maciota, sabe, entendeu? Tem que ter o jogo de cintura. "Não, tá bom, não sei o quê", sabe, meio que entrar na brincadeira e tal.
E claro, sempre respeitando, obviamente, né, se a pessoa não quer ouvir da palavra de Deus, a gente não vai falar também, a gente vai dar um contorno pra, né, sair pela culatra, vamos dizer assim, né. E assim, por exemplo, já aconteceu, eu tô fazendo perguntas aqui bem aleatórias, né. Uma Claro. pessoa perguntar assim: "Ah, faz uma oração pra Ave Maria, canta uma música da igreja católica, do Padre Marcelo". Vocês entram também nesse embalo ou vocês seguem uma linha, tipo, uma regra mesmo, né? Porque é bom saber. Às Claro, vezes acontece de da pessoa ter uma outra visão, né. claro, claro. Como eu te falei, né, o doutor Entra na palhaço, brincadeira ali. ele entra na brincadeira, ele sempre vai ter uma habilidade pra, entendeu? Então, canta uma música de Ave Maria. Sim, Ave Maria. Tá bom, eu cantei. Entendeu? Então, tipo, coisas assim, sabe, a gente vai meio que vai brincando com a situação, entendeu? Quando foi uma situação assim que, né, não é muito que é da nossa linha, vamos dizer assim. Linha, É, porque não entende? não a gente não tem distinção, porque é ser humano e Claro. nós E todos somos irmãos diante de Deus. é, Mas aí tem as crenças, né, e às vezes essas outras crenças, elas são muito rígidas na vida uhum, daquela outra pessoa. claro, E aí por isso que eu te perguntei, do mesmo jeito do ateu, você tem, né, a outra religião que tem um certo "Ah, não é evangélico", claro. né. E até é bom a gente falar, né, Fabiola, Eu porque acho daqui a pouco tem interessante. pessoas que são católicas e que, vamos dizer assim, rezam pra Ave Maria e estão nos assistindo. Eu acho que é importante a gente falar, né? A gente não tem nada contra Maria, a gente entende e reconhece ela como uma mulher muito abençoada, porque foi a mãe do nosso Salvador, né? Deus usou ela para parir o nosso Salvador, e isso é um privilégio, uma honra, né? Acho que não sei se depois de Jesus teria uma honra maior do que essa, né? Enfim, só que a gente não entende que Maria seja uma pessoa que a gente reze ou ore para ela, né. O próprio Jesus disse, né: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por mim". O próprio Jesus falou isso, então a gente entende, a gente tem o nosso entendimento de que a gente, para ir até Deus, a gente tem que orar para Jesus, apesar de reconhecer Maria como uma mulher muito importante na história da Bíblia e na história de Jesus, né. Por ter sido a mãe dele, né, quem pariu ele e tal. Mas a gente não ora e reza para ela, né, ela foi uma mulher importante, assim como o apóstolo Paulo foi, né, assim como outros personagens bíblicos, Moisés, né, na época que libertou o povo de Israel, né, no Antigo Testamento. A gente não ora para Moisés, a gente não ora para Paulo, a gente não ora para Pedro, né, a gente ora para Jesus, né, essa é a nossa linha, né. Respeitamos quem pensa diferente, tá tudo certo, É, e pra mas gente chegar nessa intimidade que a gente já falou aqui, eu não preciso de intermediador, né. exatamente, É que nem eu querer pedir alguma coisa para o meu pai humano, certo, e eu, sei lá, falar com a minha tia para falar com ele, falar com a minha exatamente. mãe mesmo para falar com ele. Aí Perfeito. eu não tenho intimidade com meu pai. Uhum. E aí, Perfeito, né, perfeito. então por que não falar direto com ele? Uhum. Vai ser muito mais rápido sim, Perfeita essa né. analogia, Então perfeito. eu acho que eu entendi dessa forma, até por ter sido muito tempo católica, eu pensei: "Respeito Maria, mas se eu tenho acesso a Jesus, é com ele que eu vou conversar", né. Exatamente. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Bom, a gente já estourou o nosso tempo ali, se duvidar tem 1 hora e meia que a gente tá conversando aqui, mas eu queria assim, pedir para você, deixar uma mensagem, né, para quem tá tendo talvez pela primeira vez um contato, uma conversa tão leve como foi, eu achei que foi muito leve, Uhum. Que foi bênção. muito esclarecida porque, a forma como foi colocado aqui gera compreensão. Considere que a gente pode ter um médico assistindo, como pode ter uma moça que trabalha fazendo faxina. E a gente quer que todos acessem a mesma informação, então acho que foi ótimo o jeito que a gente conversou aqui. Uhum. E qual seria a Perfeito. mensagem que você queria, passar para quem está te assistindo agora, ou te ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, que seria uma mensagem principal, Hum. resumindo tudo? Vamos lá. Eu creio que a mensagem principal é a gente buscar o nosso propósito, né. Quando a gente encontra o nosso propósito de vida, né, como eu disse, nada nos faz tão feliz, né. E isso é uma busca que a gente tem, em Deus, né. A gente tem que por muitos anos eu pedi para Deus: "Ah, Senhor, me mostra qual é o meu propósito", né. E Deus me mostrou. Eu creio hoje, né, esse é o meu entendimento segundo a palavra de Deus, que todos nós temos um propósito em comum: servir e amar pessoas. Todos nós, né. Eu acredito que independente da religião, independente das crenças, independente de qualquer coisa, servir e amar pessoas
é o que gera satisfação no nosso coração, alegria, e uma plena felicidade, vamos dizer assim, né. Claro, plena mesmo só depois que a gente estiver no céu, né, mas, acho que deu para entender. Então eu creio que, né, a mensagem que eu queria passar para as pessoas que estão nos assistindo realmente é para que realmente elas busquem como eu vou fazer isso, de qual forma que eu vou servir e amar pessoas, né. Não necessariamente precisa entrar nos doutores da graça, né, daqui a pouco vai ter pessoas que não têm esse perfil, e tá tudo bem, né, não é errado, não: "Ah, mas eu não consigo", não. Ah, não, né, já veio pessoas assim: "Ah, eu acho lindo o trabalho de vocês, mas eu não consigo entrar num hospital", entendeu? Eu não consigo nem quando eu tenho um parente lá, eu não consigo entrar. Tá tudo certo. Então tu tem que encontrar outra forma de viver o teu propósito, servir e amar pessoas, né. Daqui a pouco vai ser em projeto social, na qual eu amo fazer, né, a gente atua também no projeto da Fase para Cristo, que é lá nos Menores Infratores, a antiga FEBEM, né, a gente vai lá, leva o amor de Jesus e tudo mais, né. Então, eu encontrei o meu propósito nos projetos sociais, no servir na igreja aos domingos, né, e no meu dia a dia também. Quando eu tô lá no meu trabalho, né, tem um teólogo antigo da década do século 17 ou 18, alguma coisa assim, que se chama Agostinho, e ele dizia assim: "Pregue em todo tempo, se precisar fale". Né, o que que ele quer dizer com isso? A gente tem que falar do amor de Jesus com o nosso testemunho de vida, com a nossa o nosso, hã, com a nossa como é que chama? O Com o nosso se exemplo, né? portar, né, com a forma como eu me porto perante as pessoas, tem que demonstrar Cristo, entende? Quando a gente consegue fazer isso, e claro que isso é uma ação do Espírito Santo, porque, né, todos nós somos pecadores, somos falhos, né, mas quando a gente entrega a nossa vida, nosso coração e deixa o Espírito Santo guiar as nossas atitudes, nossas emoções, nossos pensamentos, a gente começa a realmente resplandecer o amor dele, né. E isso, vamos dizer assim, isso está envolvido também no nosso propósito, né, viver esse amor, viver essa, sabe, eh, esse servir, né. Então, o recado, assim, a mensagem final que eu quero deixar realmente, busque em Deus encontrar o seu propósito, entregue para o Senhor, né, todas as suas dificuldades, suas questões, né, busque ter uma intimidade com Deus, isso é o principal, é isso que vai nos fazer feliz, né. A gente sabe que, né, quantas pessoas famosas aí que a gente sabe que têm muito dinheiro, são famosos, têm tudo que elas querem, teoricamente, que o dinheiro pode comprar, mas não são felizes, né. Pessoas que tiraram a própria vida, né, daqui a pouco dá pra gente até colocar aqui, ó, Michael Jackson, Elvis Presley, né, entre outras figuras, né, mega ultra, famosas, né, que tiraram a própria vida, né. Pessoas que tinham tudo, teoricamente, que esse mundo pode proporcionar, né. E aí por que É tiraram a isso aí própria que vida? você falou agora, eu acho. A gente vai vivendo, não eu, né, nem você, mas pessoas que nós conhecemos, as pessoas olham só o que está ali visível. Uhum. Eu estou com um problema financeiro, pronto, só enxerga o problema financeiro, isso é daqui. Se você se imaginar, por exemplo, você falou de Doutores da Graça, né, se você imaginar como é que uma pessoa nesse exato momento está no hospital, acamado, sem saber se amanhã está acordado, tu olha para o problema financeiro e tu entende que não tem problema, porque tem Exato, gente em situações muito mais complexas, mais difíceis, né. E exatamente. aí, se você olha só para as coisas do mundo, você tem um vazio aqui, Uhum. e esse vazio só é preenchido com Jesus. Não Exatamente. tem outro jeito, entendeu. Exatamente, exatamente. Eu gostaria só de falar um testemunho breve também, não sei se nós temos tempo ainda. Não, você tem todo o tempo do mundo, vá lá. Tá bom. Testemunho bem rápido, né. Eu me lembro que eu estava em 2022, eu estava buscando uma promoção no banco, né, e e aí eu fiz entrevista no Banco do Brasil, né, daqui a pouco tem algum funcionário aí me assistindo sabe, mas a maioria das pessoas provavelmente não são, então vou explicar. Então pra gente ser promovido a gente faz entrevistas, né, como se fosse uma empresa privada, a gente vai na outra agência, faz uma entrevista e tal. Enfim, então eu fiz algumas entrevistas e estava sempre dando na trave, né, nunca conseguia uma promoção e tal. E eu já tinha em torno de uns 10 anos de banco mais ou menos, né. E aí chegou e me ligou, entrou em contato comigo uma gerente lá de São Francisco de Paula. Eu nem sabia onde é que ficava São José de Paula. Depois que eu fiquei sabendo, né, fica próximo Na de serra ali, na né. serra, próximo de Canela, né. 1h50, 2 horas aproximadamente de Porto Alegre. E ela me convidou, disse: "Bah, Felipe, recebi uma indicação tua,
gostaria que tu trabalhasse comigo, né. E aí era uma promoção. E eu disse: "Pá, mas como é que eu vou ter que me mudar pra lá, isso e aquilo", eu disse: "Pá", eu disse: "Tá, deixa eu pensar aqui e tal". "Não, tranquilo, me dá uma resposta aí, né, se puder me dar entre amanhã, né, 2, 3 dias, tá tranquilo". Coloquei diante de Deus e tal, conversei com a minha mãe na época e tal, disse: "Não, não, acho que de repente é uma boa, né, tô querendo uma promoção", tá. Entrei em contato com ela: "Não, vou, aceito". Tá. Aí fui lá, né, comecei a trabalhar, aluguei um apartamento lá, então eu moro em Canoas hoje, na época eu já morava também, então eu ia segunda-feira, ficava a semana e no final da sexta-feira retornava. Ficava a semana, trabalhava e retornava. Tá. Isso foi em 2022, em janeiro de 2022. No final do ano, aproximadamente, ali talvez em novembro de 2022, eu tô no culto e o pastor tá falando ali, né: Que tu tem feito de diferente na comunidade onde tu tá inserido?". E aquilo ali me tocou profundamente. E eu digo assim: "Ah, senhor, por que que tu me levou para São Francisco de Paula, sendo que tem inúmeras agências do Banco do Brasil em Porto Alegre e Grande Porto Alegre?". E de fato tem. E aí veio muito forte no meu coração, porque eu quero que tu, abra não, como é que é a palavra? Porque eu quero te usar para iniciar os Doutores da Graça em São Francisco de Paula. Muito forte, muito forte. Mas tu começou lá os outros não, 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 começou não, eu já antes. atuava Ah, já aqui, atuava. já estava, a gente já estava É que foi em dois mil e vinte e 2021, um. a gente já estava atuando aqui, né. E aí Deus falou comigo: "Além de atuar aqui, eu quero que tu leve lá para São Francisco de Paula". E eu digo assim, e foi muito forte, assim, comecei a me quebrantar, chorei na hora, uma coisa que realmente eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. E eu digo assim: "Bah, senhor, eis-me aqui, mas eu não sei nem por onde começar, eu não frequentava nenhuma igreja lá e tal". Beleza. Aí segunda-feira chego na agência, e aí me veio, né: "Bah, tem a colega que é da Assembleia de Deus". Entrei em contato com ela, falei com ela. Tá vendo, nas segundas Na segunda já o Espírito Santo já me lembrou, né, que tem uma colega. E aí falei com a colega, ela gostou da ideia, falou com o pastor dela e tal. Aí o pastor dela disse que ia nos ajudar e tal, só que depois ele ficou envolvido com política, né, foi bem na época das eleições também, enfim, isso em 2022. E 22. E aí eu sei que não deu certo. Aí eu disse assim: "Bah, Aline, será que tem algum outro pastor que tu acha que poderia aderir a essa ideia?". E ele assim: "Sim, tem o pastor Cirilo". Eu disse: "Não, então fala com o pastor Cirilo, por gentileza". "Não, não, pode deixar". Aí tá, passou uma semana, aí ele falou: "Ah, esqueci, não sei o quê", aquela coisa. Passou 2, 3, 4 semana, passou um mês, acho que depois de uns 2 meses eu cobrando ela toda semana. Eu disse assim: "Aline, vamos fazer o seguinte, me passa o contato dele, deixa que eu entre em contato com ele". "Não, não, tá aqui". Aí eu disse: "Não, eu mesmo vou fazer, né, porque". No outro dia, senta na minha mesa um senhor chamado Cirilo, e ele olha pra mim assim, aí eu vejo no sistema, profissão pastor. Eu digo assim: "Pastor, se Deus mandou você na minha frente", eu não entrei em contato com ele, não entrei em contato com ele. E aí ele me pediu as demandas do banco e eu disse assim: "Ah, pastor, eu disse seu Cirilo, né, eu falei. Eu disse: "Seu Cirilo, eu só, agora vou lhe falar algo pessoal aqui, se o senhor não se importar". "Não, pode falar". Expliquei pra ele toda a situação. Ele disse assim: "Felipe, eu oro há anos por algo desse tipo aqui nessa cidade. Essa cidade é fria para o evangelho de Jesus, essa cidade tem um altíssimo índice de depressão e suicídio, e é uma cidade que precisa do amor de Deus, precisa de algo como isso que tu tá me pedindo, me falando". Eu digo: "Amém", então eu creio que é de Deus. E ali a gente começou um trabalhar, começamos a recrutar algumas pessoas, enfim, tiveram alguns percalços no caminho, e no final de 2023, um ano após, a gente estava fazendo um treinamento, né, para inaugurar realmente os Doutores da Graça São Chico, né, que existe até hoje, que é uma bênção. A líder dos Doutores da Graça, ela passou um tempo, ela se mudou para Taquara, que é uma cidade vizinha, que é bem maior que São Francisco de Paula, né, acho que é bem conhecido. E ela chegou para mim e disse assim: "Felipe, eu gostaria de falar para o pessoal ali da minha igreja também, para a gente abrir aqui", porque lá, a princípio São Francisco de Paula eles fazem só nos asilos, né, eles não começaram a fazer no hospital ainda. Mas aqui em Taquara o hospital tá aberto. Eu digo: "Não, vamos fazer então". E aí nisso a gente já recrutou algumas pessoas, já levamos a equipe lá para fazer treinamento. Resumo da história, hoje tem Doutores da Graça São Chico, tem Doutores da Graça Taquara, né, e Deus falou nitidamente: "Eu te levei lá só para isso", né. O trabalho foi só e um de aí você voltou pra voltei, Canoas? depois de 2 anos, a gente pode pedir transferência depois de 2 anos do mesmo cargo, né. Ah, E aí passou 2 anos, Deus abriu uma porta meu Deus. aqui em Canoas, pertíssimo da minha casa,
e eu voltei. Ou seja, Deus me mandou para lá somente para abrir, para inaugurar, para criar, né, Sim. os Doutores da Graça em São Francisco de Paula e os Doutores da Graça em Taquara. E aí eu queria como a conversa foi muito boa, eu esqueci de pedir para colocar a vinheta da Somos Ive. Somos Ives é um patrocinador aqui do Pausa Saudável, que é uma inteligência artificial e tem uma história, né, por trás, justamente para pessoas que têm depressão e que podem conversar com essa tecnologia. Então eu queria que passasse a vinheta agora. Aí vou voltar, tá? E a Somos Ive, eh, começou uma história parecida com o que você está falando agora, o pastor falou do alto índice de suicídio, né. Uhum. Tem uma estatística aqui no Rio Grande do Sul, que a Serra Gaúcha é o maior número de suicídios no Brasil. Serra Gaúcha, assim, ali aquela região inteira. Desde de Farroupilha, Bento Gonçalves, né, Carlos Barbosa e vai lá para São Francisco, Canela, tudo. Aquela região tem muito suicídio. E aí o trabalho da Somos Ive começou lá. E aí tu tá falando isso agora, né, me veio até um insight, assim, de te conectar com o pessoal da Somos Ive, porque todas aquelas cidadezinhas deveriam ter Doutores da Graça. Com certeza. E eles são Amém. uma comunidade de lá, entendeu? Eles são, parceiros meu aqui do Pausa Saudável e da Fabiola também, né, que eu Uhum. eu tenho um braço de nutrição com eles lá, em relação à nutrição cerebral mesmo, que também é outra coisa que faz as pessoas terem depressão, quando falta nutrientes importantes para funcionamento do cérebro. Uhum. Mas ainda puxando o gancho dessa coisa de Deus colocar a gente na hora certa, no momento certo, na situação certa, né. Quando eu entrei na Brasa, o culto mais importante para mim até aqui, ele foi o primeiro, porque eu estava afastada há muitos anos da igreja, eu estava muito fragilizada, vulnerável emocionalmente, estava muito sozinha, e aí o pastor falou: "Deus, tá muito feliz por você ter voltado". Então aquela frase, né, me tocou, assim, de uma maneira que transformou minha vida esse ano por causa disso. E o segundo culto mais impactante, não tem muito tempo, foi na PUC, que o pastor falou que lideranças iriam aparecer na igreja e que cada um de nós estava sendo chamado para fazer algo. Não Uhum. importava, a gente não sabe nem o que é ainda, mas nossa, a minha cabeça, Felipe, ela aqueceu de um jeito que eu achei que eu ia ter um problema, porque ela apertou e o arrepio foi tão forte no corpo, exatamente na hora que ele falou, né, que eu disse assim: "Eu já sei porque que eu tô no Rio Grande do Sul. Eu vim lá do Glória a Deus. Nordeste com toda essa bagagem da minha vida para eu estar aqui nesse momento e fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que é, mas eu vou fazer. Eu sinto no meu coração que eu vou ter uma coisa muito grandiosa ali na brasa, sabe. Glória a Deus. Amém. Talvez seja através do Paulo Saudável, você aqui já é o primeiro passo, né. Eu chamei o pastor Gili para vir aqui. Lá no na trilha de crescimento, eu conversei com ele no cantinho, só que ele tem uma agenda muito difícil, Uhum. mas ele vai vir. Vai vir, com E a certeza. gente vai, né, tocar a pessoa, gente. Esse programa aqui são 70.000 visualizações por mês, então tem um público, Uhum. organicamente tem um público. E que é transmitido para o Brasil todo, porque o pessoal de Natal assiste, eu tenho amigos em Orlando que divulgam. Então alguém vai ser tocado pela nossa Com conversa aqui. certeza. E o nosso papel aqui é simplesmente ser um instrumento do Senhor. Esse é o nosso papel. É que hoje, nos dias da tecnologia, a gente acha que nós temos que impactar milhares de pessoas, porque os números do Instagram são assim, né? 30.000 visualizações. Ah, pronto, impactei muita gente. Mas se a gente trouxer para nossa realidade, uma sala com 15 pessoas é um público. Com certeza. Então a gente fica muito focado em ter muitos números de espectadores. Não, às vezes a gente transforma uma vida e aquilo reverbera na vida da pessoa, a gente vai embora e aquilo fica, é uma semente que a gente plantou. A gente não Exatamente. sabe quem você já tocou ao longo desses anos, né. Uhum. Eu também já transformei, eu sei disso. Uhum. Um aluno lá atrás, né, eu tenho um aluno que me segue no Instagram até hoje, ele fala assim: "Ó, tu tá no top 3 das minhas professoras favoritas". Olha que E ele foi meu aluno, ele tinha 17 anos. E é um homem já, casado, entendeu. olha Que já só. tem um tempo aí que eu fui professora Mas para ver, né, o impacto que a tua que vida eu na deixei época que tu pra deixou. ele. E ele era um rapaz carente na época, né. Uhum. Então, assim, hoje ele é um homem bem-sucedido, correu atrás da carreira dele. Às vezes foi uma frase que eu falei, que eu nem lembro mais o que foi, Uhum. que fez ele ser quem ele é. Ou simplesmente a forma como tu te portava, né, naquela sala de aula, né, impactou ele, disse assim: "Bah, eu quero
tô me espelhando na Fabíola, quero ser que nem essa professora, né, a forma como se porta, como fala, as atitudes. É. Uhum. E eu acho Exatamente, que é isso aí que a gente veio realmente fazer no mundo, assim, tocar na vida do outro da melhor forma que a gente puder tocar, exatamente. né. Eu não quero ser, uma pessoa que deixa sementes, né, infrutíferas na vida de ninguém, Uhum. entendeu. Amém. E eu acho que esse Exatamente. aí tem que ser o nosso despertar pela manhã. Quem eu vou e cruzar, assim, na rua, Uhum. e eu posso dar um sorriso e essa pessoa sentir que ali ela foi acolhida porque eu ri, né, e eu Exatamente. que sorri o tempo todo. Tu sabe que até eh, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando Deus envia Abraão, né, Deus ele chega e diz assim: "Abraão, vai para longe da tua parentela", né, ele morava numa localidade, "vai para longe, vai para uma cidade onde eu vou te dizer". Ele nem sabia para onde, simplesmente ele arrumou as coisas dele e foi, né, como um andarilho, né. E aí, Deus chega e faz uma promessa, né: "Se tu uma bênção para as nações". Eu vou fazer de ti, uma nação tão grande, né, incontável assim como a areia e como a as estrelas do céu, né. Isso é uma promessa que Deus fez para Abraão, mas eu creio que Deus faz isso para nós também, né. "Se tu uma bênção, Fabíola, se tu uma bênção, Felipe", né. Então uma das orações que eu faço pela manhã é essa: "Bah, Senhor, que eu seja uma bênção para meus colegas de trabalho, que eu seja uma bênção para os meus clientes, que eu seja uma bênção para minha empresa". Né, que eu seja uma bênção para todas as pessoas com quem eu cruzar. Eu oro todas as manhãs, sabe, para que realmente a gente seja uma bênção para a vida das pessoas, né. Tem um postzinho que volta e meia eu coloco no meu Instagram, né, muito legal ali que ele diz assim: "O sol não", tu já deve ter visto, Não, né. você me marcou Eu uma eu te vez. mostrei, Aham. né, isso. É, O sol ele não ilumina para si mesmo, ele. É. né, as flores não florescem para si mesmo, né, os frutos não alimentam a si mesmo, né, então toda a natureza de Deus, né, a natureza, ela foi criada com o propósito de abençoar o outro, né, De doação, de né. doação. E nós também, o ser humano também é assim. Quanto mais a gente se doa e mais abençoa outra pessoa, mais a gente se torna feliz, mais a gente tem satisfação interna, né. E esse é o propósito, como eu disse, de todo ser humano, servir e amar pessoas. É, eu não sei memorizado, mas, lá ainda em Natal, eu abri a Bíblia num momento que eu estava muito contrita, assim, né, e tinha uma palavra que falava assim: hã, "Estende as tuas barracas", né. Uhum. Sabe qual é? Acho que é Sim. Isaías, Isaac, Eu não alguma lembro coisa assim. exatamente É, agora também, eu também não sou mas é muito Antigo fluente nisso. Testamento. Quem É. sabe um dia eu coloco aqui o pausa saudável. Mas isso ficou na minha cabeça e eu vou te mandar uma foto depois, porque naquela época eu marquei com um marca-texto e volta e meia eu tô aqui em casa, eu abro a Bíblia, que essa Bíblia é bem antiga, e ela é de 2003. Ela é bem velhinha já. E ela é evangélica, inclusive. Me deram uma Nossa. Bíblia evangélica na época. Eu Uhum. ganhei de presente. E aí eu lembro que a volta e meia eu abro a mesma página. E aí quando eu falei agora pra você sobre ter vindo para o Rio Grande do Sul por alguma razão, tem um pouquinho a ver com essa passagem. Com certeza. Quando a gente pede para Deus, né: "Bah, Senhor, me usa como tu quiseres", Deus ele usa, né. Assim como ele me usou lá em São Francisco de Paula, me usa nos Outros da Graça, na fase, ele vai nos usando, né. E para nós é uma honra, é um privilégio. Eu posso dizer por mim, sabe, Fabiola, eu para mim, ser usado por Deus, seja nos Doutores da Graça, seja na fase, seja para ter ido a São Francisco de Paula, ficar esses 2 anos lá, para mim isso é uma honra, é um privilégio. Quando eu começo a refletir e conversar com Deus sobre isso, eu digo: "Ah, Senhor, muito obrigado. Eu não mereço isso. Eu não mereço ser usado por ti. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço, não é por merecimento. Nada na nossa vida é por merecimento, né. Às vezes as pessoas: "Não, mas tu merece e tal". Eu fico até um pouco constrangido, porque eu sei que não é por merecimento. Lá no fundo eu sei. É por graça, né. Jesus, tudo que a gente tem é por graça. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Então, na verdade, a gente não merece nada, né. Essa é a verdade. E essa é a loucura das pessoas, né, de achar que a gente é o responsável por alguma coisa. A gente só é instrumento para o que ele quer. O Exatamente. pausa saudável eu não sou a host do pausa saudável, não. Uhum. Eu uso pausa saudável para falar de saúde e transformar vidas. E ele Amém. que vai usar as palavras aqui, vai botar na minha cabeça e vai sair, né. Exatamente. E vai Glória a se vai Deus. fazer eu sentir no coração: "Ah, quem eu vou chamar? Ah, eu vou chamar fulano, ciclano, porque tem uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas".
entendeu? Uhum, Com você foi a mesma coisa. Por que que eu pensei no Felipe? Porque a gente conversou e eu disse: "Isso aí pode ser um tema legal para o pausa saudável". uhum. Glória a Por Deus. que que Deus colocou no meu coração? Você que está assistindo é que vai dizer, né? Amém, amém. Minha Glória a última Deus. pergunta sempre é um filme ou um livro, uma literatura que quem quiser estudar um pouco mais a palavra, não a Bíblia sim ou sim, tá? Mas uma outra coisa que você queira compartilhar com as pessoas para elas poderem se aprofundar no Uhum, tema, eh, Doutores da Graça, voluntariado, Jesus Cristo, ajudar o próximo, enfim. uhum. Sim, sim. É, eu confesso, assim, que eu leio mais a Bíblia, assim, sabe, não leio muitos livros, né, mas um dos livros que eu li, assim, que impactou muito a minha vida é As 5 Linguagens do Amor, do pastor Gary Chapman, né. E ele fala ali justamente, né, a forma como a gente ama e é amado, né. E eu acho que tem tudo a ver, né, porque a gente tá falando o tempo todo aqui de servir e amar pessoas, né. E claro, ali ele dá uma ênfase no amor entre o homem e a mulher, mas eu creio que também é o amor entre qualquer ser humano, né, a forma como eu amo, né, e ele fala que são 5 linguagens de amor que todos nós temos, todo ser humano, né. Claro, ou vai ter alguma outra ali, mas as principais, né, tempo de qualidade, ou seja, eu passar tempo com a pessoa, a outra é atos de serviço, né, com os meus serviços, meus atos de serviço, tá, né, que é o nosso servir. Preparar um café da manhã, né, Exatamente, que é o nosso servir, exatamente, né. A outra é, vou ver se eu lembro de todos, é presente. presente, toque físico também, né, tem outro daí é mais entre homem e Sim, mulher, né, é. claro. E o outro Mas é é abraço, né, um exatamente, dá pra carinho, considerar também isso, né, um abraço, um carinho, exatamente. Então esse é um livro, assim, que me impactou profundamente, sabe, quando eu li, porque justamente isso aflorou ainda mais, né, essa questão de amar pessoas, né. Claro, não só ali, né, entre homem e mulher, mas, todos os seres humanos, né. Todos nós nascemos com algo no coração que a gente, precisa de amor, né, todos nós. Deus, quando ele fez o ser humano, ele colocou um vazio dentro de nós, que em primeiro lugar o amor dele preenche, né, completamente, mas também a gente precisa, né, a gente vive em sociedade, né, eu não posso chegar e dizer assim: "Ó, não, agora o meu relacionamento com Deus é suficiente, eu vou me isolar num lugar e não vou me relacionar com ninguém, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. Quero me isolar porque eu cansei desse povo", né. Não, eu vou ser infeliz, né, eu vou ser infeliz, porque a Bíblia deixa muito claro que o nosso relacionamento, em primeiro lugar, é com Deus e depois é com o próximo, né. Então a gente sim, né, eu gosto muito, eu tenho até um versículo tatuado no meu corpo até, 1 João 4,19, né, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né, a gente só pode amar o próximo, porque a gente recebeu o amor dele, porque por natureza nós não temos amor próprio, né, eu não gero amor em mim mesmo, né, o amor que eu tenho no meu coração é o amor que vem dele, é o perfeito amor. Então esse amor realmente, através do amor dele eu consigo, né, esse amor vertical da parte de Deus, eu consigo transformar em amor horizontal para com o meu próximo, né. Então, né, daqui a pouco claro, isso também vai ajudar no relacionamento entre homem e mulher, mas tanto é que ele tem outros 5 linguagens de amor para adolescentes, 5 linguagens de amor para, mulheres, né, enfim, tem outras linhas ali que ele fala, mas é um livro que quando se fala do amor ao próximo, o amor em geral, né, o amor com Deus, toda forma da gente poder amar, seja Deus, seja o próximo, né, então é um livro que realmente me impactou bastante, assim, e claro, eu sei que tem inúmeras outras literaturas, né. É, eu não li o livro, mas eu fiz o teste e o meu é tempo de qualidade, Olha aí. porque eu gosto muito de gente, Uhum. então pandemia pra mim foi horrível, ter que me isolar, pra mim foi bem difícil. Eu sou mais ou menos desse perfil E também. eu gosto de estar aqui conversando e saindo, entendeu? Eu sou Uhum, bem da rua, né, uhum. de jantar fora, de estar com os amigos, entendeu, no Você, parque. rolê que diga, né. Nossa, eu sou até a pessoa que cuida agora do Instagram, porque eu vou praticamente em todos. Eu só não fui no último de vocês, que era do boliche, É verdade. Não, porque esse eu eu também não consegui. porque eu fui no culto das 8 da noite. É, Aí eu já estava muito tarde. claro, claro. Ah, tranquilo. Bom, Felipe, eu queria te agradecer por ter vindo, por ter compartilhado todo esse conhecimento que você tem, né, aberto seu coração aqui, né, depoimentos até bem impactantes que eu não conhecia, então é bom conhecer um pouco mais da tua história. E eu acho que quem está assistindo teve o privilégio de te ouvir, tá? Isso aqui é um privilégio, gente. O conteúdo que a gente troca aqui no Pausa Saudável é de uma singularidade, assim, cada capítulo me toca. Eu sou uma eterna aprendiz, então eu aprendi com você.
E eu espero que quem está assistindo também, né. Amém, muito obrigado. Como eu sempre digo, né, a honra e o privilégio sempre é meu, né, de poder estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida, né. Tudo que eu compartilhei aqui, né, como eu digo, eu sempre gosto de enfatizar, eu sei que eu sou apenas um instrumento de Deus, né, e para mim isso é uma honra, é um privilégio, né. Ser um instrumento de Deus para mim não tem preço, né, porque se for por mim mesmo eu sei que não, né, não é um papo de: "Ah, mas ele quer dar uma de humilde", não, a gente sabe que não é. É porque realmente é graça de Deus, né. Então, para mim é uma honra, um privilégio. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né, de eu compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu lembrei agora do enco da confraternização do host lá, você tentando neutralizar os cristãos todos competitivos, que é muito legal, gente. Ai, vem uma galera boa, é o Uhum. pessoal da igreja, É é verdade. o pessoal da A igreja. gente estava fazendo meio que uma, né, vou Era uma explicar para o povo aí, gincana, né, uma é. gincana ali, pegamos umas perguntas bíblicas ali, um baralhozinho que tem umas perguntas bíblicas, E o pessoal não dividimos deixava em passar. equipes, né, e aí o pessoal: "Ah, marmelada, não sei o quê, pá". Eu digo: "Calma, pessoal", e aí tu tem que ser o mais justo possível, obviamente, né, e Mas é difícil. aí é difícil, né, é difícil, porque daí, né, na hora tu não sabe: "Ah, como é que a gente vai fazer, né?". Aí eu colocava na no da produção: "Ó, a produção É. que tá dizendo isso", Aham, que é. é a menina que estava me ajudando ali. Aí o pessoal estava tão competitivo que terminou a brincadeira e ficaram comentando lá perto da lareira: "Não, porque naquela hora que falaram não sei o quê", eu disse: "Gente, como o pessoal levou a sério". Mas é só para vocês verem que ser cristão tem essa alegria, né, genuína o tempo todo, entendeu. Estar junto em comunidade é muito bom, Exatamente, é maravilhoso, é é muito bom. maravilhoso. Uhum. Então tá, mais uma vez obrigada. Eu que agradeço, com Obrigada a certeza. você que ficou assistindo até o final e semana que vem eu estarei aqui de novo. Beijos.